Olá, queridos irmãos e amigos, cá estamos uma vez mais para mais uma recapitulação da lição da Escola Sabatina deste trimestre, do primeiro trimestre do ano de 2023. E hoje nós temos um assunto, mais um assunto particularmente sensível, que é sobre as dívidas, ou melhor, como lidar com as dívidas. E felizmente, e se é o caso do irmão ou da irmã ou de quem quer que nos possa estar a ouvir, ter dívidas, estar a viver com este problema na sua vida, não desanima. Fique connosco e aprenda, não de nós, mas daquilo que a Palavra de Deus nos tem a ensinar sobre esta questão, e certamente que a sua vida será muito melhor depois de pôr em prática alguns princípios muito sábios que a Palavra de Deus nos apresenta. Vamos então iniciar, vamos fazê-lo com a bênção de Deus. Não queremos iniciar a nossa reflexão sem pedir que o Espírito Santo nos acompanhe, e mais uma vez vou pedir ao irmão José Eloy o favor de nos dirigir em oração. Te suplicamos, querido Pai, que Tu nos possas abençoar ao falar a Tua Palavra, ao expor a Tua Palavra, que possa ser uma bênção para aqueles que vão ouvir uma vez mais, Senhor, para aqueles que já conhecem, para relembrarem, para aqueles que não conhecem, para aprenderem. Abençoa o pastor Paulo Cordeiro, Senhor, abençoa-me a mim, que o Teu Espírito esteja presente, Senhor, aqui e também depois naqueles que vão ouvir. Amém. Nós te suplicamos e te agradecemos, em nome de Jesus, o nosso Redentor, o nosso Salvador. Amém. 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 Pois bem, irmão, este assunto das dívidas é, sem dúvida alguma, um problema muito premente, muito atual nos nossos dias. Este problema não é, digamos, apanágio dos nossos tempos, não é? Sempre houve, e aliás, por sempre haver, é que a Bíblia fala precisamente da questão das dívidas, não é? Portanto, não é novo. Mas no momento em que nós estamos a viver, digamos, no atual momento da história humana, pois bem, parece que tudo incita às dívidas. Portanto, há um poder muito grande das instituições financeiras, nomeadamente dos bancos, a própria média, digamos, os meios de comunicação social incitam, portanto, muitas vezes a que as pessoas façam dívidas, não é? Há anúncios publicitários, por exemplo, do género, olha, vá de férias e pague depois, enfim, há muito estímulo, portanto, às dívidas. Portanto, e neste contexto em que nós vivemos, certamente que a tentação, não é, para nós podermos incorrer em débitos, em dívidas, é muito grande. É verdade, irmão, sim ou não? Nós estamos a viver numa época que não existia no passado, há 100 anos atrás, por exemplo. Nós hoje temos a televisão, temos a internet, e na televisão e na internet nós vemos tanta coisa que gostaríamos de ter, tantas coisas boas, e então a tendência para consumir, para comprar e para comprarmos além daquilo que nós podemos. Porque, como nós iremos aprender, o grande segredo é mantermos sempre dentro do nosso orçamento, não gastar mais do que aquilo que nós temos. Esse é o grande segredo. E realmente na televisão nós vemos, era tão bom se eu tivesse aquilo. Vemos na internet algo que também compramos através da internet. E isso é um grande problema porque, nós muitas vezes somos tentados a pedir emprestado para conseguir comprar algo que não temos dinheiro para comprar. E então aí entramos num grande problema. Não só o gastar além das nossas posses, como também o ter que pedir emprestado muitas vezes naquela esperança, eu vou conseguir pagar. E depois acontece até situações, isto realmente é incrível, eu conheço alguns casos e realmente é impressionante, o inimigo consegue colocar-nos em situações muito difíceis. Há casos até em que as pessoas depois chegam a pedir emprestado a uma segunda pessoa para pagar à primeira, sim, para depois conseguir pagar a dívida que tem para com a loja ou a instituição. Isto é terrível quando o inimigo nos apanha nesta armadilha. Por isso nós vamos estudar este assunto e vamos ver o que é que podemos aprender para nos livrarmos disto. Eu, felizmente, ao longo da minha vida, tenho conseguido viver sempre da renda que tenho, daquilo que tenho mensalmente, e nunca fui além daquilo que eu poderia gastar. Graças a Deus, que Deus conseguiu fazer isso em mim, e Deus consegue fazer também em muitas pessoas, desde que nós peçamos a Deus que faça isso em nós não somos tentados a ir além daquilo que nós podemos. E além disso, há muita coisa que nós desejamos ter e comprar que não é absolutamente necessário, não nos faz absolutamente falta. Nós podemos viver com muito menos, de modo muito mais simples, e
não faz falta nenhuma. E o grande segredo é isso, é nós conseguirmos realmente identificar o que é que faz falta, o que é que não faz falta e atermos exatamente a isso e não passarmos dali. Então, a dívida, diz aqui a nossa lição de sábado, que a dívida é viver hoje com o que se espera ganhar no futuro. Isso. Ou seja, eu espero ganhar daqui a 3 meses X, então como eu vou ter esse dinheiro daqui a 3 meses, eu vou já usá-lo hoje e vou pedir emprestado, depois pago daqui a 3 meses e vou já comprar aquilo que eu quero, que eu desejo, que eu gosto, e depois daqui a 3 meses então eu vou ter o dinheiro para pagar. E se acontece alguma coisa e nós não vamos ter esse dinheiro, se as coisas não correm bem, não é? Então nós não devemos evitar isso, e há tantos conselhos no Espírito de Profecia. Deus deu instruções específicas ao povo adventista sobre como viver com aquilo que tem, economizar, etc. E nós, se tivermos tempo, nós vamos examinar alguns desses textos. Portanto, a Bíblia desencoraja, de facto, o endividamento, não é? Paulo aconselhou a ninguém devais coisa alguma. E a não ser uma coisa. Só uma coisa que estamos sempre em dívida. O amor. Exatamente. O amor que devemos uns aos outros. A não ser o amor como vos ameis uns aos outros. Portanto, aí é que nós... Essa é que é uma dívida que nunca está saldada. E a lição de domingo fala-nos de que o grande plano de Deus para o seu povo, desde os tempos bíblicos, desde há milénios, não é? Desde o princípio, o grande plano de Deus é que o seu povo não necessite de pedir emprestado. Este é o princípio que nós temos que ter em mente. Deus não quer que eu peça emprestado. Deus não quer que eu precise de pedir emprestado. Portanto, Deus não quer que eu entre em dívidas. Este é o princípio número 1 que nós temos que ter em mente para conseguirmos ou evitar a situação ou sair dela mais depressa. Então, a lição de domingo diz-nos que este é o plano de Deus. Reparem, se nós abrirmos a Bíblia em Deuteronômio no capítulo 28, e se nós lermos estes versículos que a lição nos pede para ler, o versículo 1, o versículo 2 e depois o versículo 12, o versículo 1 diz: se ouvires atento a voz do Senhor e guardares os seus mandamentos, portanto há aqui um se. As promessas de Deus são sempre condicionais, isto é extremamente importante nós aprendermos isto. Se ouvires a voz do Senhor e guardar os seus mandamentos, temos que ouvir o que é que o Senhor diz, temos que guardar os seus mandamentos. E depois, novamente, diz no versículo 2, quando ouvires a voz do Senhor, portanto, nós temos que ouvir a voz do Senhor. Então, no versículo 12 diz, emprestarás a muitas nações, ou a muitas gentes, mas tu não tomarás emprestado. Isso. O que é que isto quer dizer? A bênção que eu derramarei sobre ti será tão grande se guardares os meus mandamentos e ouvires tudo o que eu digo, a minha voz, tu conseguirás emprestar a muitas nações, aos estrangeiros, àqueles que não são povo de Deus, e tu não precisarás de tomar emprestado daqueles que não são povo de Deus. Ou seja, nunca chegarás ao ponto de pedir emprestado a um banco, a uma instituição, a um desconhecido, a um ateu, a um descrente, a um incrédulo. Portanto, o que o Senhor aqui diz é, entre o povo do Senhor não haveria quem necessitasse de pedir emprestado. Isto é extremamente importante. Portanto, o versículo 12 do capítulo 28 de Deuteronômio diz-nos que este é o plano de Deus para o seu povo. Não precisarmos de pedir emprestado. Então, se este é o grande objetivo de Deus, então temos que cumprir as regras para conseguirmos chegar lá, a conseguirmos chegar a este objetivo. Então, a lição de domingo diz-nos que há 3 razões pelas quais as pessoas pelas quais as pessoas entram em dificuldades financeiras. Quais são? Há 3. A primeira delas é a ignorância, diz a nossa lição. Muitas pessoas não têm formação superior, são financeiramente iletradas, nunca estiveram expostas aos princípios bíblicos, ou desconhecem, lá está os princípios bíblicos. Aqui é o grande segredo, é conhecer aquilo que a Bíblia diz, aquilo que Deus diz ao povo adventista através dos escritos de Ellen White também, porque são mensagens específicas para o nosso tempo, muito importantes. Então, a ignorância dos princípios bíblicos ou até mesmo princípios seculares de gestão do dinheiro. Não é? A segunda razão para as pessoas entrarem em dificuldades financeiras é a cobiça, é o egoísmo. Então, esta cobiça existe muito acentuada desde que se foi inventada a televisão e os anúncios publicitários, desde que nós temos a internet, há muita coisa à venda na internet, nós estamos a ver algo estamos a ver algo, um tema bíblico na internet e de repente aparece ali um anúncio num vídeo do YouTube, aparece anúncios pela frente. Então o inimigo procura que nós nos entusiasmemos com muita coisa, não é? E que compremos, e ao comprar nós ficamos de facto endividados. Portanto, a cobiça. A segunda razão é a cobiça. Então,
nós, como cristãos, como adventistas, ou aqueles que querem aprender os princípios bíblicos, devem realmente pedir ao Senhor em oração: Senhor, tira de mim a cobiça. Eu não quero cobiçar aquilo que não é bom para mim, ou cobiçar aquilo que eu não posso ter ou comprar. Isso. Então, o egoísmo. A pessoa que é egoísta pensa em si: eu quero isto, eu quero aquilo, eu quero mais aquilo e aquilo. Então, temos que pedir ao Senhor em oração para que o Senhor retire do nosso coração o egoísmo, o querer ter isto, aquilo e aquilo e aquilo. Às tantas temos uma casa que é um museu, temos tantas coisas em casa. Eu já entrei em casas de amigos que parece um museu, tem isto, tem aquilo, são tantas coisas que estão lá dentro. Mas no fundo, não, pronto, é dinheiro escusado. E depois, fala aqui a nossa lição, também a segunda razão ligada à cobiça e ao egoísmo é a publicidade. É a publicidade que nós vemos na televisão e nos jornais, revistas, internet, e também o problema do desejo pessoal, que está ligado ao egoísmo, que já falámos. Então, não estamos dispostos, muitos não estão dispostos a viver sem uma casa, a viver numa casa, a conduzir um carro, não estão dispostos a viver numa casa, a conduzir um carro ou usar uma roupa que realmente possam pagar. Ou seja, devemos ter uma casa que possamos pagar, ter um carro que possamos pagar ou uma roupa que nós possamos pagar. Muitas destas mesmas pessoas também sentem que são simplesmente demasiado pobres para dizimar. Então não dizimam. E ao não dizimarem, perdem a benção de Deus e até o pouco que têm, aquilo desaparece. É como um saco furado, é como entrar num saco furado. E o dinheiro desaparece, as pessoas gastam e não o têm. Então, como diz aqui a nossa lição, há uma terceira razão, que é o infortúnio pessoal. Aqui, portanto, ninguém tem culpa de ter uma doença, não é? Ter sido abandonado pelo marido ou pela esposa, ou ter um marido e uma esposa gastador que acaba por gastar o dinheiro que no fundo está na mesma conta bancária, por exemplo, que pertence aos dois, qualquer um pode gastar, ou então ter nascido numa zona do mundo, ou numa zona do país, ou ter nascido, portanto, pobre e ter sido criado em pobreza extrema. Então, ou então um desastre natural que pode afetar a pessoa, não é? Ou então um desastre natural que pode destruir tudo o que a pessoa tem, não é? E ser obrigado... Por exemplo, aqui há uns anos atrás, um grupo de irmãos aqui numa região de Portugal, no centro, ficaram com as suas propriedades e casas queimadas devido a um grande incêndio, não é? Que houve um enorme incêndio que houve ali na região centro. Isto foi, se não estou em erro, no dia 17 de junho de 2000... foi em junho de 2017, portanto, e nós sabemos como muitos irmãos ali foram afetados. Graças a Deus, creio que já estão todos recuperados, já todos conseguiram recuperar, portanto, bom, e não agora, já há bastante tempo. Portanto, isto para dizer que, portanto, um desastre natural, uma catástrofe natural, também pode trazer desgraça. Criar uma situação destas, não é? Exatamente. Portanto, a ignorância dos princípios bíblicos, a cobiça ou o egoísmo, e depois os tais infortúnios pessoais, que são doenças ou desastres naturais. Agora, o que é que nós podemos aproveitar aqui da lição de domingo, quanto à maneira, já sem examinarmos em pormenor as outras que vêm à frente, o que é que nós podemos aprender aqui para resolver estes problemas? Primeiro, o versículo que já lemos: ouvir atentamente a voz do Senhor. Então eu quero saber o que é que a Bíblia diz, eu quero saber o que é que Deus diz ao povo adventista através dos escritos de Ellen White. Então esse é o primeiro passo para eu ou sair da dívida, ou sair mais depressa, ou nem sequer cair na tentação, cair, ao ser tentado, cair e entrar num esquema, numa situação dessas. Então, é guardar para já os mandamentos do Senhor. Tem que haver também dentro de nós uma mudança de coração. Se não houver essa mudança de coração, se nós não quisermos imitar os homens da antiguidade, se não quisermos imitar os homens da Bíblia, nós vamos ter um problema, porque vamos estar sempre fora da sintonia daquilo que Deus quer para nós. Então, nós temos que estar alinhados com aquilo que Deus quer. Temos que ter uma mudança de coração. O nosso espírito tem que ser o espírito dos discípulos, dos apóstolos, dos homens da Bíblia. E nós vemos que os homens da Bíblia, eles tinham uma característica. Nós podemos ler em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 6, que a lição de domingo nos pede para ler. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 6, que diz, o apóstolo Paulo diz: fonte de lucro, é interessante, fonte de lucro é a piedade com, e aqui é que está o segredo nesta palavra que vem a seguir, contentamento. Contentamento. E depois no versículo 8 ele diz: tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes, estamos contentes. Ou seja, qual era o espírito do apóstolo Paulo? Se tiver algo para comer e se tiver algo para vestir, não é preciso ser as roupas da moda,
Porque este é outro problema. Eu vejo jovens e adultos a seguirem as marcas da moda. Então, as marcas da moda muitas vezes custam o dobro ou o triplo de uma roupa normal. E muitos vão atrás de uma marca da moda e gastam demasiado dinheiro que não é necessário. E muitas vezes essas marcas da moda são feitas nas mesmas fábricas onde são feitas as outras que são vendidas a preço normal. Eu já tive pessoas que eu conheço que trabalharam em fábricas de têxteis, por exemplo, e, olha, por exemplo, aqui na região norte de Portugal, e que essa empresa exporta, não é? Para determinado país, nesse país recebe o selo da marca e depois vem novamente cá para Portugal com um preço altíssimo só porque tem a marca. Mas foi fabricado no mesmo sítio onde é fabricado, por exemplo, o produto que está à venda na feira, não é? Por 10 vezes mais barato, não é? Portanto, isto são esquemas humanos de pessoas que são cobiçosas, não é? Que são gananciosas, não é? E fazem esquemas para ganhar. E o que é que acontece? Consegue-se fazer uma manipulação mental, que eu não consigo chamar isso outra coisa, uma manipulação mental para induzir as pessoas a pensar que se vestirem roupa de uma determinada marca são mais importantes. Pois. Eu faço aqui uma pergunta. Se, digamos, a sua autoestima tem que estar dependente da marca da roupa que veste, então, meu querido irmão, minha querida irmã, você está com um grave problema psicológico, não é? Porque o seu valor não depende daquilo que você veste. O seu valor depende daquilo que o Senhor faz em si, do seu caráter, daquilo que você é. E, portanto, nós não podemos fazer depender, digamos, o nosso valor de coisas exteriores a nós. Quer dizer, isso é absolutamente ridículo, não é? Não é pela roupa que eu visto, não é pela... Olha, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer e tenho sempre dito. A minha roupa, fatos, camisas, gravatas, é tudo comprado nas feiras. Sobretudo numa feira que é a Feira de Espinho, que é aqui, digamos, é o maior mercado. Ainda nesta segunda-feira passada, eu fui à Feira de Espinho para comprar algo que eu precisava. E lá é sempre preços em conta, não é? E às vezes pode dizer, mas por exemplo, vou dar um exemplo, uns sapatos. Olha, fui comprar uns sapatos para sábado, ok? E custaram 30 euros. Bom, numa sapataria de marca, provavelmente eu não compraria por menos de 70, 80 euros. Okay? É isso. E podem dizer assim, mas os seus sapatos de 30 euros não duram tanto quanto os sapatos de 80. Vamos admitir que esse argumento é verdadeiro. Eu tenho alguma dúvida, mas mesmo assim admito que possa ser verdadeiro. Mas quando o sapato 30 euros gastar e eu for comprar outro, se eu for somar, a longo prazo, mesmo assim eu ganho, eu economizo. Porque se o sapato de 30 euros, os sapatos a mim, eu não sei, pronto, isto depende de cada um, mas para mim os sapatos duram no mínimo 5, 6 anos, no mínimo. Eu tenho sapatos também, há mais que isso até, são os mesmos sapatos. Eu também tenho mais, não é? Mas pelo menos no mínimo isso. Os sapatos que eu tenho já duram há mais que isso. É realmente impressionante. Isto faz-me lembrar, pronto, eu penso que não, mas pronto, mas faz-me lembrar aquele texto, aquele versículo bíblico que diz que o povo de Israel, depois de sair do Egito até entrar em Canaã, levou 40 anos, e a Bíblia diz-nos que nem as roupas, nem os sapatos se gastaram. Não é? Isto é realmente impressionante. Mas Deus pode fazer, de facto, esse tipo de coisas. Olha, irmão, vou dar outro exemplo. Eu tenho um casaco muito bom, comprei na Suíça quando lá estava, não é? Isto já foi depois de ter terminado o meu curso de Teologia, depois trabalhei durante algum tempo como enfermeiro lá na nossa clínica adventista. E pronto, na Suíça, sobretudo no inverno, é óbvio, faz muito frio. E então eu queria um bom casaco que me protegesse do frio, da neve, etc. E então fui comprar um. E gostei tanto daquilo foi, entre aspas, amor à primeira vista por aquele casaco, que eu gostei dele, do formato, do feitio, da cor, etc. E comprei-o. E ainda o uso hoje. Sabe há quantos anos eu comprei esse... Portanto, já comprei em 1995, em dezembro de 1995. Faça as contas. Fez no passado mês de dezembro, ou seja, há um mês, fez 27 anos que eu tenho esse casaco. Ainda o uso. As minhas roupas duram anos e anos também. E repare, não faço má figura com o casaco, não é? As pessoas não sabem que ele tem 27 anos ou tem 25. Será que eu me incomodo? Não vou usar este casaco que já tem 27 anos. E qual é o problema?
Se o casaco ainda me está bem, ainda funciona, Exatamente. só teve que já levar um conserto e foi uma costureira que fez, aqui a gola estragou-se, e então ela usou, portanto, o tecido do capuz e fez uma gola nova. Pronto, ficou novo, ficou novamente novo. Ou seja, bom, eu estou a dar um exemplo, como, reparem, é um exemplo pessoal, mas para dizer o quê? Que nós não precisamos de fazer associar o nosso valor com aquilo que nós vestimos ou usamos. Não devemos associar o nosso valor com o carro que conduzimos, com a casa em que vivemos. Nada dessas coisas materiais exteriores a nós deveriam estar ligadas, digamos, ao nosso valor. O nosso valor é-nos dado pelo nosso Deus, que nos ama, e nos ama porque nos criou e porque fez um sacrifício enorme para nos poder salvar. É isso que nos dá valor. Nada mais do que isso. Nada mais. É isso. E depois o outro problema, há esse problema com os adultos, não é? Em quererem comprar coisas de marca que são extremamente caras. Depois o outro problema é os filhos que nós temos, às vezes, influenciados pelos colegas de escola. Isso. Não tenho, eu tenho que ter uns ténis Reebok, ou eu tenho que ter uma camisola de uma marca X e umas calças de uma marca X e uns sapatos e tal. E eles insistem tanto com os pais, que os pais acabam por comprar aquilo que não podem, que é além daquilo que realmente... Isso. Não é? E acabam por comprar aos filhos coisas de marca e não é necessário, os filhos deviam se habituar a ter coisas mais simples. Deixem-me ler-vos aqui um texto, começa aqui então os conselhos. Muitíssimos têm-se educado bastante não se têm educado bastante para manter as suas despesas nos limites dos seus rendimentos. Aqui está o grande segredo. Portanto, os problemas financeiros existem por isto. Não mantêm as despesas nos limites dos rendimentos que têm. Não aprendem a ajustar-se às circunstâncias e pedem empréstimos, atrás de empréstimos, sobrecarregando-se de dívidas e, consequentemente, ficam desencorajados. Todos devem aprender a tomar nota das suas despesas. E nós temos esse hábito já há muitos anos, eu e a minha esposa. Nós apontamos tudo aquilo que gastamos. O que entra e o que sai, para nós termos uma noção onde é que nós gastamos o nosso dinheiro e depois há ajustes a fazer, não é? Para aperfeiçoar e para melhorar. Então, todos devem aprender a tomar nota das suas despesas. Nós fazemos isso. Alguns negligenciam essa tarefa como sendo uma coisa secundária, mas isto é um erro. Todas as despesas devem ser registadas com exatidão. Isso. Onde é que está escrito? Lar Cristão, página 355, na edição em papel da Aplicadora Servir. Um outro texto que eu vos quero ler é este. Tanto os pobres, isto é muito importante, esta questão de não gastar além dos nossos rendimentos, não é? Diz assim, tanto os pobres como os ricos também estão a ser testados. Os pobres estão a ser testados, mas os ricos também. E estão a decidir o seu próprio destino eterno e a provar se são súbditos aptos para a herança dos santos na luz. Ou seja, eu com a minha riqueza estou a ser testado por Deus e a decidir o meu destino eterno e Deus está a ver se eu sou apto para habitar na nova terra. O pobre também está a ser testado na sua pobreza e está a decidir o seu destino eterno e está a ser decidido por Deus se ele está apto para viver a nova terra ou não. Os que dão um uso egoísta à sua riqueza neste mundo revelam atributos de caráter que mostram o que fariam se tivessem maiores vantagens e possuíssem os tesouros imperecíveis do reino de Deus. Estão a ver? Tudo o que nós fazemos aqui, tudo o que nós somos aqui, vai-se refletir, se nós lá entrarmos na vida eterna, vai-se refletir na vida eterna. Isso. Se é mau, esse mau iria-se refletir lá. Então não pode ser, Deus não nos pode levar para lá, porque estamos a levar para lá coisas más que vão perturbar aquele espírito de harmonia, de perfeição e de obediência às leis de Deus que lá existe. Então, Deus está a testar-nos por um lado, estamos a decidir o nosso destino eterno por um lado, e por outro lado temos a oportunidade que Deus nos dá de nos prepararmos para a vida na nova terra, até mesmo nesta questão da riqueza, da administração daquilo que temos. Os princípios egoístas exercidos na terra não são os princípios que prevalecerão no céu. Todos os homens estão em pé de igualdade no céu. Então, o egoísmo é extremamente importante que nós o risquemos do nosso caráter, que nós o eliminemos do nosso caráter, porque o egoísmo leva-nos depois a estes caminhos paralelos e errados que não são da vontade de Deus. Um outro texto que eu vos quero ler é este. Este que eu vos li está em Conselhos sobre Mordomia, na página 83. O próximo tem Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 200, e diz assim: alguns não têm tato para gerir sabiamente os assuntos mundanos. Faltam-lhes as necessárias habilitações e agora aqui está,
Satanás aproveita-se deles. Isso. Quando assim é, essas pessoas não devem ignorar a sua deficiência. Devem ser suficientemente humildes para, antes de executarem os seus planos, se aconselharem com os irmãos em cujo discernimento podem confiar. Foi encaminhada para este texto. Levai as cargas uns dos outros. Gálatas 6:2. Alguns não são suficientemente humildes para deixar que os que possuem discernimento raciocionem por eles, enquanto não levarem a efeito os próprios projetos e se virem envolvidos em dificuldades. Então, vem a necessidade do conselho e do juízo dos irmãos, mas com mais pesado é então o fardo do que no início. Os irmãos não devem ir a julgamento, caso seja possível evitar isso, pois dão assim grande vantagem ao inimigo para os enredar e desconcertar. Dívidas entre irmãos é uma coisa terrível. Seria melhor entrar em entendimento mesmo sem prejuízo. Portanto, temos aqui apontar tudo aquilo que se gasta, isto é extremamente importante, manter as despesas nos limites dos seus rendimentos e eliminar o egoísmo, com a ajuda de Deus, com a graça de Deus, eliminar o egoísmo da nossa vida e não ceder à tendência de cobiçar isto ou aquilo que vemos na televisão, nas revistas, na internet. Este é um ponto extremamente importante. Eu acho que há aqui também uma reação em cadeia que é a seguinte, e tudo começa às vezes pela falta de fé. Porque a Bíblia, que é a palavra de Deus, portanto, nos prescreve qual é a conduta do cristão, daquele que se entregou a Cristo pela fé. Agora, muitas vezes, o que é que acontece? Mesmo talvez de forma inconsciente, ou seja, sem disso nos apercebermos, nós temos às vezes alguma dificuldade, estou a falar em nome, enfim, de várias pessoas, porque já senti isso, às vezes uma dificuldade para nós acreditarmos naquilo que a palavra de Deus diz. Isso. Nós dizemos que acreditamos e até podemos acreditar, digamos, no geral, mas aquelas coisas que tocam mais, digamos, aos nossos ídolos internos, digamos, aos nossos gostos, às nossas inclinações, às nossas paixões, isso incomoda-nos. E então, nós olhamos para os textos bíblicos, sabemos que aquilo está lá escrito, mas dizemos, bom, isto não é bem assim. Se eu falhar neste aspecto, não há tanto problema. Desde que eu guarde os outros princípios e, portanto, seja fiel nos outros princípios, neste aqui eu não vou ser tão radical, não vou ser tão extremista. E é aí que começa a nossa falha, não é? Porque o que é que acontece? Se há um ponto fraco na nossa vida, no nosso caráter, é precisamente através desse ponto fraco que o inimigo procura ter acesso, digamos, à fortaleza da nossa mente. Isto é como uma cidade fortificada, pode ter uma excelente muralha, mas se essa muralha tiver um ponto fraco, pois bem, o inimigo pode explorar esse ponto fraco para entrar dentro da cidade. E é exatamente aquilo que o inimigo faz, a muralha é a nossa mente. Portanto, se nós deixamos coisas, digamos, de forma mais sensível, o inimigo conhece muito bem, porque ele avalia-nos, não é, constantemente, então ele sabe quais são os nossos pontos fracos, e vai buscar precisamente esse ponto fraco, que para algumas pessoas é a gestão financeira, não é? E reparem, todos nós temos pontos fracos, para uns pode ser a gestão financeira, para outro pode ser os vícios, para outro pode ser, enfim, muita coisa, não é? Mas agora que estamos a falar, portanto, deste assunto em particular, da gestão financeira, há pessoas que para isto não é problema para elas, portanto, conseguem fazer uma gestão fabulosa, não é? E sábia, mas outros não. Eu já encontrei mesmo irmãos e irmãs que têm esta fraqueza de não conseguirem fazer uma gestão sábia. E tudo começa, eu acredito, pela falta de fé. E particularmente, e isso nós falámos a semana passada, eu creio que não é por acaso que houve este encadeamento das lições, quando a pessoa não é fiel à sua responsabilidade para com Deus em dízimos e ofertas. Dízimos e ofertas. Porque quando nós somos fiéis a Deus, e essa fidelidade é uma questão de fé, se eu acredito que Deus quer o melhor para mim, então eu sigo os seus conselhos. Mesmo que não compreenda na plenitude, porque é que ele me pede o que pede. E mesmo que não compreendamos, isso mesmo. Exatamente. Mas eu não tenho que estar aqui, digamos, a fazer um exercício mental a tentar descobrir porque é que Deus me pede aquilo. Não, Deus diz e nós fazemos porque Ele sabe o que é melhor. Eu só tenho que aceitar. Se Deus me pede, então eu tenho que ter fé que Deus quer o melhor para mim. Mesmo, repito, mesmo que eu não entenda, mesmo que eu não compreenda porque é que Ele pede o que pede. Então eu faço simplesmente porque Ele pede. E quando eu faço o que Ele me pede, então eu aí começo a sentir na minha vida e começo a perceber que afinal de contas aquele caminho que Deus me propõe é o melhor. Mas isso vai ser necessário eu iniciar esse caminho, essa caminhada pela fé.
porque eu, ao início, eu não sei porque é que Deus me está a pedir aquilo, mas não importa, eu faço na mesma. E ao fazer, mais tarde, pela própria experiência de vida, eu venho a reconhecer que afinal de contas aquele era o melhor caminho. E aí, pronto, eu já tenho uma certeza, aí já não preciso andar mais pela fé, porque agora eu já tenho, digamos, acumulado uma experiência, não é? Prática, que me permite saber que aquele caminho funciona e é o melhor. E isso depois, o que é que acontece? Essa experiência vai fortalecer a minha fé para eu ir para outros domínios ou para outros campos em que eu ainda, digamos, ainda não tenho certezas. E é assim que vamos caminhando de fé em fé. De fé em fé, exatamente, de fé em fé. É isso mesmo. Então, aquilo que eu recomendo aos queridos irmãos e irmãs que me estão a ouvir é: irmão e irmã, não ponha mais em dúvida aquilo que Deus pede. Se Deus pede, acredite pela fé que aquilo que Deus pede de si é o melhor para si. Faça, simplesmente faça. Por muito sacrifício, e muitas vezes quando nós empreendemos a nossa caminhada de fé, temos mesmo que fazer um sacrifício. Não há outra opção. E qual é esse sacrifício? É o sacrifício de nós crucificarmos o nosso eu, a nossa vontade. Por isso é que Jesus disse: se alguém quer vir após mim, ou seja, se alguém quer ser seu discípulo, a primeira coisa que tem que fazer é o quê? Negue-se a si mesmo. Então nós temos que nos negar a nós próprios, negar o nosso eu, a nossa vontade, as nossas paixões, os nossos desejos. Negue-se a si mesmo e faça o que Deus pede. E depois de começar a fazer o que Deus pede, vai verificar se realmente Deus não começa a abençoar. E à medida que começa a receber então as bênções, então aproveite dessas bênçãos para agora, se é o caso de estar metido em dívidas, de começar a regularizar essas dívidas. E aqui eu gostei muito aqui de uma proposta que, portanto, o irmão fez aqui, o autor deste mensário fez aqui na lição terça-feira, como sair do endividamento, em que ele propõe aqui 3 passos. Nós já vamos lá. Já lá vamos. A lição de segunda-feira, por exemplo, então citam-nos alguns versículos que nós devemos ter sempre em mente como cristãos para não cairmos nestas armadilhas e mantermos sempre dentro do nosso orçamento. O primeiro texto é Mateus capítulo 6, versículo 24. Então, queria apenas salientar que realmente, pronto, é necessário um trabalho duro da nossa parte para nós fazermos as mudanças necessárias, que são necessárias. Uma coisa importante é em Mateus 6, versículo 24, que diz: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou obedecerá a um e desprezará o outro, não é? Não pode servir a Mamon, a Deus e a Mamon. O versículo 24 é muito claro. Aqui a minha versão até usa um termo mais forte, é odiar. Ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Portanto, são termos que estão mesmo nas antípodas um do outro. Agora, o que é interessante é que este versículo está a dizer, o que Jesus está a dizer é que é impossível fazermos isto. Não é que não devemos fazer, é que é impossível fazermos isto. E é uma ilusão nós acreditarmos que é possível fazer isto, servir as riquezas, servir a Mamon, servir o inimigo de Cristo e das nossas almas e servir Cristo. Não é possível. O que está a dizer é: ninguém pode. Ou seja, é impossível, é uma ilusão nós queremos viver este tipo de vida. Eu vivo para a igreja e para Deus, mas também vivo para mim, para os meus gostos, para os meus desejos, para as coisas deste mundo. Não é possível fazer as duas coisas. E o Mamon são as riquezas. Ninguém pode servir a Deus e as riquezas. E as riquezas podem se tornar um autêntico ídolo, sim ou não, irmão? Ídolo, exatamente. Ídolos. Reparem, 1 de João, no capítulo 2, versículo 15, que a lição nos pede também para ler, diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Isso. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Se nós amarmos o mundo, nós não amamos verdadeiramente a Deus. Correto. Nem o amor de Deus habita em nós. Nem amamos a Deus, nem o amor de Deus habita em nós. Então, não podemos amar o mundo nem aquilo que no mundo há. 1 de João, capítulo 2, versículo 15. E o versículo 16 diz: fala na cobiça, fala nos maus desejos, fala na arrogância, fala na concupiscência da carne, dos olhos, a soberba da vida. Então, o que é amar o mundo? O versículo 16 define, explica muito bem. Amar o mundo é termos dentro de nós esta cobiça, estes maus desejos, esta arrogância, esta concupiscência da carne, dos olhos, a soberba da vida, não é? Esta arrogância da vida. Portanto, não devemos realmente ter isto dentro de nós.
Este é o grande segredo para nós conseguirmos viver dentro dos nossos rendimentos e para que as nossas despesas não ultrapassem aquilo que nós podemos pagar ou que podemos... Irmão, se me permite, eu gostaria de introduzir aqui, porque acho que vem mesmo a propósito relativamente àquilo que o irmão está a apresentar. Eu gostaria de apresentar aqui o texto de Tiago no capítulo, portanto, no capítulo 1, sim. E nos versículos 14 e 15 que diz o seguinte: ao contrário, eu vou ler o versículo deles também, ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Portanto, nenhuma tentação vem de Deus. Isto é garantido, isto é uma certeza absoluta. Agora, como é que somos tentados? O versículo 14 explica de Tiago 1. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a própria cobiça. Exatamente. E o que é que a cobiça depois faz? Ela não fica por aí, versículo 15. Então a cobiça, depois de haver concebido à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. A cobiça é realmente um dos principais problemas que existem em nós, na nossa natureza pecaminosa, e que nos impele muitas vezes, se não for controlado. Olha, eu aqui uso a imagem, sabe, quando há um cão que é potencialmente perigoso, metem um açaime no focinho, não é? E nós temos que pôr um açaime, digamos, nos nossos desejos e sobretudo na nossa cobiça, porque senão, e repare, eu não estou a excluir aqui, pelo contrário, portanto sou um ser humano igual a qualquer de vós, não é? E portanto eu sei como esta cobiça existe dentro de mim e eu tenho que lutar constantemente contra ela, para não permitir que ela se exteriorize. Se ela se exterioriza é desgraça, não é? E portanto temos que manter a cobiça sob o controle. E isso, claro, só com o poder do Espírito Santo, daí a nossa necessidade constante de submissão a Deus, não é? Da sua graça, do seu poder, exatamente. E o que é que acontece? Se eu cobiço, isso leva-me a uma multiplicidade de problemas. Muitos problemas. E o último deles, esses problemas todos encadeados, termina no final do versículo 15 com a morte. A morte eterna. Exatamente. Então, eu vejo muitas pessoas, a sua motivação para viver é olhar para os outros, ver o que os outros fazem, ver o que os outros têm. E eu já tenho dito às pessoas, mas deixe de olhar para os outros. Temos que resistir a essa tentação. Viver a sua vida, se vivem bem, se vivem bem, ótimo, glória a Deus, Deus seja louvado. Se vivem mal, o problema é deles. Eles vão ter que dar contas a Deus em primeiro lugar e vão sofrer as consequências. Então deixe de olhar para os outros. Eu tenho este princípio e eu dou graças a Deus porque eu creio que foi Deus que colocou este princípio em mim, que é o seguinte. Eu quando vejo alguém, por exemplo, se ingrar na vida, conforme nós dizemos, não é? Se ingrar na vida, ter um bom trabalho, ter um bom salário, ter uma boa casa, eu fico contente. Em vez de ter inveja, ficamos felizes, ficamos contentes. Porque eu digo assim, olha, aquele irmão, aquela família, pela graça de Deus, olha, já não precisam depender de ninguém. São autónomos financeiramente e não só não precisam da ajuda de terceiros, como eles próprios podem ser uma ajuda para outros. Então devemos regozijar-nos da pessoa ter uma boa casa. Agora vou ficar com inveja do que... Não, isso vai corroer a minha vida, quer dizer, eu ao invejar aquele irmão, aquela irmã, aquela pessoa, quer dizer, eu não vou fazer mal nenhum a ela, eu estou a fazer mal a mim mesmo. Pois, exatamente. Esse é o problema. Está a tornar o seu caráter à imagem não de Cristo, mas do inimigo de Cristo, o que nos impede de ter acesso à vida eterna e entrar na nova terra. Bem. Então, se há alguém que vive bem, ótimo, excelente, alegre-se, fique contente e peça a Deus que o ajude a fazer a sua caminhada, independentemente da caminhada que os outros fazem, e esteja contente com aquilo que tem. E olha, Paulo, naquele texto que o irmão há bocadinho leu em 1 Timóteo 6, ele prescreve algo muito simples, quer dizer, tendo sustento e como nos vestir, estejamos satisfeitos, estejamos contentes. Contentes, satisfeitos, exato. Não é preciso mais do que isso. A gente tem que ver tantas necessidades, tantas coisas, como o irmão disse muito bem, é a sociedade à nossa volta, não é, que quer impingir na nossa mente e consegue ter sucesso nisso, necessidades entre aspas, ou seja, coisas supérfluas que nós não precisamos e pensamos que para ser felizes, não é? Precisamos disso. E depois o que é que acontece? Depois as pessoas vão às redes sociais e depois vem, por exemplo, na rede social está aquela pessoa que pôs a fotografia de umas férias que está a passar nos Maldivas, ou nas Bahamas, ou sei lá onde. Quem me dera também poder estar nas Maldivas.
e nós caímos na armadilha do inimigo que nos quer se destruir. puder ir ali à praia da esquina, não é também um bom prazer, não é? Quer dizer, é isto, nós não devemos viver a nossa vida em função dos outros. Isso é cobiça. E a cobiça é claramente condenada pelo 10º mandamento. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, a casa do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nada do que pertence ao teu próximo. Exatamente. E quando nós cumprimos, pela graça de Deus, esse 10º mandamento, quando esse 10º mandamento se torna uma realidade na nossa vida, que peso sai de cima de nós? Que peso? Então nós ficamos aliviados, e eu penso que para esta questão da dívida, repare, naqueles 3 itens que o irmão referiu que vem na lição do domingo, pronto, para além da ignorância, e aqui, digamos, até penso naquele texto de Atos 17:31. Ignorância dos hábitos, dos princípios bíblicos. Exatamente. Até mesmo princípios do mundo, de gestão do dinheiro, não é? Exatamente. Deus não leva em conta os tempos da ignorância, está escrito. Ou seja, Deus tem um olhar compassivo, digamos, misericordioso para com aqueles que estão na ignorância. Mas tirando isso, e tirando a terceira razão, que é, digamos, as catástrofes, as doenças, portanto, em que a pessoa não tem culpa, o grande problema é a segunda razão. É o egoísmo. É o egoísmo e a cobiça, exatamente. O desejo pessoal. Eu não sei se há estudos que possam mostrar qual é a percentagem, portanto, de pessoas que caem nesta segunda razão. Eu creio que é a esmagadora maioria. Eu penso que é a esmagadora maioria. Portanto, é a cobiça, é o orgulho que leva muitas pessoas a viver uma vida acima dos seus recursos. Acima das suas posses. Acima das suas possibilidades. Depois lá entram as dívidas para pagar aquilo que a pessoa deseja. Óbvio. E depois entram segundas dívidas para pagar a primeira dívida. Exatamente. E é um círculo. Olha, irmão, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu, no meu ministério, já há mais de 20 anos que eu prego sobre esta questão. E aqueles que me ouvem, me conhecem, sabem que eu, nas igrejas por onde eu passo, eu falo sobre este assunto. Eu tenho aqui à minha frente citações que eu apresento nesse sermão, que eu tenho preparado já há muito tempo e que apresento em PowerPoint. E está aqui um conselho de Ellen White a alguém, digamos, que estava para se meter em dívidas, e ela disse o seguinte, isto é a carta 158 de 1902. Irmão tal, não é muito sábio meter-se em dívidas. Sois um homem sensato e não necessitais desta advertência. A dívida é um jugo que prende e mortifica. Isso, prende e mortifica, é um jugo. Exato, é o jugo, tal e qual, é um jugo de escravidão. Então, aqui Ellen White escreveu esta carta a alguém que seguramente não estava ainda em dívida, mas estava a pensar fazê-lo. E ela diz assim, apelou à sensatez dele e diz, irmão, eu sei que sois um homem sensato. Por outras palavras, se sois sensato, então pense bem se vale a pena incorrer na dívida. E depois, ela, numa outra carta que escreveu outra pessoa, diz assim, deveis considerar que uma pessoa não deve dirigir os seus negócios de modo a incorrer em dívidas. Quando alguém se envolve em dívidas, caiu na rede que Satanás prepara para as almas. Isto é muito grave, não é? Pois é. Uma armadilha satânica. Tem a ver com o inimigo, com o mundo invisível das trevas. Exatamente. Tem a ver com o inimigo de Cristo e dos homens, não é? E ela continua dizendo, gastar e usar o dinheiro para qualquer fim, antes que o mesmo seja ganho, é um laço. Ou seja, é uma armadilha. Ok? Noutra citação, vem no Cultor Evangelista, página 67, ela diz, todos devem praticar economia, nenhum obreiro deve manejar os seus negócios de modo a incorrer em dívidas. E aqui isto é particularmente para os obreiros, pastores, obreiros bíblicos, etc. Envolvendo-se voluntariamente em dívidas, ele está emaranhando-se numa da rede de Satanás colocada para apanhar almas. É uma rede de Satanás. É isto que nós cristãos temos que nos lembrar sempre. Exatamente. Isto não é apenas o meu desejo pessoal, não é apenas algo que vem de dentro de mim, o meu egoísmo ou o meu desejo, é algo que vem do mundo das trevas. Exatamente. É algo que vem do inimigo de Deus e dos homens. Exatamente. É uma rede na qual ele quer apanhar. E é uma rede invisível, mas não menos real. E aí depois já nem há dinheiro para dízimos, já nem há dinheiro para ofertas, para a igreja, para fazer avançar o Evangelho. Exato. Isso aí depois a pessoa deixa de poder dar, e é isso que o inimigo quer. Exatamente. Não só enredar moralmente a pessoa para se desqualificar para a nova terra, como também prejudicar a obra de Deus aqui na terra. Porque o dinheiro, em vez de ir para o sítio certo, vai para o sítio errado. Exatamente. Há dois objetivos que Satanás quer, é destruir o caráter, desqualificar para a nova terra e impedir a igreja de ter os recursos que ela precisa. Vai ao encontro daquela expressão popular que diz matar um coelho com uma só cajadada mata dois coelhos. Exatamente. Portanto,
com esta machadada da dívida, Satanás mata dois coelhos. Mata a pessoa, o caráter da pessoa, não é? E mata a obra de Deus, não é? A obra de Deus. Asfixiando a obra de Deus dos seus recursos. Isso. Okay? Agora, Ellen White tem aqui um conselho de alguém que já estava endividado. Aquele conselho que li há bocadinho era de alguém que supostamente ainda não estava endividado, mas que estava a pensar fazê-lo. Agora, que tipo de conselho é que Ellen White deu a alguém já endividado? Olha o que ela diz, isto vem ao encontro do que a lição diz. Decida nunca incorrer noutro débito, ou seja, noutra dívida. Negue-se mil e uma coisas antes de entrar noutra dívida. Essa tem sido a maldição da sua vida, entrar em dívida. Evite-a como evitaria a varíola. E a varíola é uma das doenças infecto-contagiosas mais em voga nos tempos de Ellen White. Faça com Deus o solene concerto de, com a sua bênção, pagar as suas dívidas e a ninguém dever coisa alguma, ainda que tenha de viver a pão e água. E olha, ninguém morre comendo só pão e água. É tão fácil ao preparar a mesa tirar do bolso dinheiro para extras. Cuide do pouco e o muito cuidará de si mesmo. É uma moedinha aqui, uma moedinha ali, gasta para isto, para aquilo e aquele outro, que logo soma muito. Nego eu, cá está, aquilo que há bocadinho referi, pelo menos quando está rodeado de dívidas. Não vacile. Não vacile, ou seja, seja firme. Não desanime nem desista. Negue o seu gosto. Nega condescendência com apetite, economize o seu dinheiro e pague as suas dívidas e esforce por pagá-las o mais depressa possível. Exatamente. Okay? Quando puder apresentar-se novamente como homem livre, olhem aqui o que ela diz, homem livre. O que é o homem livre? É aquele que está livre de dívidas. Quando puder apresentar-se novamente como homem livre, não devendo nada a ninguém, terá alcançado uma grande vitória. Isto vem em Conselho sobre Mordomia, página 257. E agora, neste mesmo livro, Ellen White diz também o seguinte: o mundo tem direito de esperar estrita integridade dos que professam ser cristãos bíblicos. Ou seja, se nós professamos ser cristãos bíblicos, é o caso, nós devemos mostrar estrita integridade. E ao lidarmos com os pagãos, com os gentios, nós não podemos fazer cedências nenhumas. Porque se fazemos cedências, isso depois vai ser usado pelo inimigo para que levar essas pessoas a terem descrédito em nós e sobretudo naquilo em que nós queremos. Porque as pessoas vão olhar para nós e dizer assim, olha aquele indivíduo Paulo Cordeiro, ou aquele indivíduo José Eloy, olha, são tão cristãos da boca para fora e olha o que eles fazem. Estão em dívida para com as pessoas, para com a loja lá perto de onde está em dívida para com aquela empresa, mais com aquela... É uma vergonha. É uma vergonha. Isto é uma vergonha para a pessoa. Enfim, alguns parece que às vezes perderam a vergonha. Mas é sobretudo uma vergonha para a causa de Deus, para a obra de Deus, para a Igreja de Deus. Exatamente. Então nós devemos ser, portanto, estritos, portanto, ter estrita integridade. Então, pela indiferença de um homem quanto a pagar as suas justas dívidas, todo o nosso povo está em risco de ser considerado indigno de confiança. Toda a Igreja, todo o povo. Sofre. É a imagem que têm da Igreja depois. Exatamente. Então ela continua dizendo, outra citação dela neste sentido, importa não acumular dívidas período após período. A mais alta espécie de educação que se possa ministrar é fugir de incorrer em débitos como evitarias a doença. Como evitarias a doença, ou a varíola, nesse outro texto que eu não lembro. Pois não, ninguém escolhe a doença. Então fique sabendo, a dívida é uma doença. E se você não quer ficar doente, então fuja da dívida. Ok? E ela tem outra citação, Conselho sobre Educação, página 203, devemos fugir das dívidas como da lepra. Que era das doenças infecto-contagiosas dos tempos bíblicos. É lepra, é varíola, é doença, é uma rede das forças das trevas. Portanto, olha, eu poderia dizer, tenta evitar a dívida como evita a sida ou a Covid ou o que quiserem chamar. Pronto. Se existisse naquele tempo, ela provavelmente teria usado também essa palavra. Exatamente. Agora, outra citação em Conselho sobre Mordomia, página 249. Muitíssimos não se educaram do modo a poderem conservar os seus gastos dentro do limite das suas entradas. O limite, esse é o segredo. É o segredo, exatamente. Dentro do limite das entradas ou da renda, daquilo que ganham. Não aprendem a se adaptar às circunstâncias e vez após vez tomam emprestado, ficando sobrecarregados de dívidas e consequentemente desanimados. Claro, porque a pessoa quando começa a acumular dívidas sobre si, chega um momento e desanima. Para se libertar da primeira, faz uma segunda dívida para se libertar da primeira e faz uma terceira para se libertar da segunda. Isso. Então é um laço, é uma rede, é um jugo, é uma prisão, nunca mais a pessoa depois uma reação em cadeia.
é uma reação em cadeia. E eu já vi pessoas que estão desanimados, que estão quase, digamos, deprimidos, não é, na vida, precisamente por este problema. É gravíssimo. Mas também porque não tomam nota das suas despesas. Também. Porque é muito simples. É muito simples. O rendimento é X. Vamos imaginar 500 euros. Pronto, o rendimento 500 euros. Só tira o dízimo X, subtrai, o dízimo fica 450. X. Agora vou tirar X para ofertas. Isso. Fica X. Agora desse X que fica vai tirar para pagar a luz, a eletricidade e a água. X. Vai tirar para pagar o gás. X. Quanto é que sobra? X. Agora eu preciso de X mínimo para comer. Eu preciso de X para comer o mês todo. Quanto é que eu gasto? 200, 300, 400? Então eu vou tirar X. Quanto é que sobra? Sobra isto. Então é este que sobra, portanto, que eu posso usar para comprar alguma coisa que eu necessite, que eu desejo e que eu necessite, mas está dentro do orçamento. Exatamente. O segredo é estar dentro do orçamento. Exatamente. Então, tem que pegar numa folha de papel e pôr o que eu recebo, tiro o dízimo, tiro a oferta, água, luz, comida, aquilo tudo, a renda da casa, tal, e depois o que sobra é isso que a pessoa pode gastar. E não pode ir além disso. Esse é o segredo. É o segredo. E há pessoas, o que esse texto não está a ler, é que diz também mais à frente que há pessoas que não fazem isso. Olha, eu tenho aqui para o fim essa citação, eu vou já ler. Fazer um orçamento e depois controlar rigorosamente as despesas. No Lar Adventista, página 374, diz assim: todos devem aprender a tomar notas das suas despesas. Isso. Alguns o negligenciam como não sendo coisa essencial. É um erro, porém. Todas as despesas devem ser anotadas com precisão. Com exatidão, todas. Todas, com exatidão, com precisão, todas. E aqui está o segredo. E mais à frente, na página 375 e 376 do Lar Adventista, diz: cuidai para que as vossas despesas não vão além da vossa renda. Além, exatamente. Agora, para isso, contendo os vossos desejos, e os pais devem aprender a viver dentro dos seus recursos. Isto é conter os desejos e ficar dentro dos recursos. Exatamente, dentro dos seus recursos. Voltando aqui às citações que eu tinha aqui, agora, o próprio exemplo de Ellen White. Será que Ellen White dava conselhos aos outros e depois ela própria não seguia? Vamos ver. Ela diz aqui, fala aqui de uma experiência em vida e ensinos, página 115, diz assim: recebemos cartas dos irmãos de vários estados convidando-nos para visitá-los. E certamente estes irmãos estavam a fazer um convite sincero, não é? E portanto era, digamos, algo que se calhar Ellen White poderia pensar como sendo algo, portanto, importante. Outros estados já é uma grande distância. Exatamente. E pensando nos Estados Unidos, não é? Portanto, que de costa a costa, não é? Da costa leste à costa oeste são 5.000 km, não é? Portanto, lá como aqui em Portugal, que a gente demora 1 hora e meia ou 2 para chegar a uma outra província de Portugal, a um outro distrito, não é? Ali na América tudo é muito grande e um outro estado. Os irmãos que estão a ouvir do Brasil já sabem o que é, porque no Brasil é igual. É como os Estados Unidos. As distâncias são enormes. Nós aqui somos digamos, já agora para os irmãos do Brasil que nos estão a ouvir, eu lembro-me de ter aprendido isto na escola primária, na quarta classe. O Brasil é 92 vezes maior do que Portugal. É obra, não é? Angola é 14 vezes maior do que Portugal. Moçambique é 11 vezes maior que Portugal. Portanto, Portugal é um país pequeno, não é? Agora, então ela diz assim: recebemos cartas dos irmãos de vários estados convidando-nos para visitá-los. Não tínhamos, porém, meios para sair do nosso estado, ou seja, faltavam recursos financeiros para fazerem a viagem. A nossa resposta foi que o caminho não estava aberto diante de nós. Eu achava que me seria impossível viajar com o nosso filhinho. Provavelmente aqui o filhinho ainda seria bebê ou criança, não é? Não desejávamos depender de outrem e tínhamos o cuidado de viver dentro dos nossos recursos. Estávamos resolvidos a sofrer, de preferência a contrair dívidas. Então ela pôs em prática os conselhos que dava aos outros, sim ou não? Claro que sim. Estava disposta a sofrer e não incorrer em dívidas. Agora, outra coisa muito importante. Dívidas pessoais não devem impedir a liberalidade. E há aqui uma citação dela, onde ela diz o seguinte: alguns não se têm erguido e unido no plano da doação sistemática. O que é este plano da doação sistemática? Nós temos um plano, por exemplo, para as ofertas, e darmos ofertas segundo esse plano.
Eu já aqui referi, o nosso plano é de 10 a 15% do que nós recebemos, portanto, é para ofertas. E depois dividimos esse valor pelos 4 ou 5 sábados que o mês tem. Então, isso é doação sistemática, que é para a pessoa não doar consoante o sentimento do momento, não é? Ou consoante o que tem na carteira naquele momento, não é? É algo sistemático. É algo sistemático, ou seja, não é impulsivo, não é? Não é a pessoa está na igreja e depois vai buscar a carteira e o que tiver lá é o que dá na bandeja da oferta, ou no saco da oferta. Não, a pessoa planeou, está tudo planeado, está tudo sistematizado já. Então, alguns não se têm erguido e unido no plano da doação sistemática, desculpando-se não estarem livres de dívidas. Alegam que, primeiro, ninguém deve ficar devendo coisa alguma, e aqui até podem citar o texto de Romanos 13:8, mas o facto de terem dívidas não se escusa. Vi que devem dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Porquê? Porque se nós procuramos pagar as nossas dívidas para com o nosso semelhante, mas ao fazer isso ficamos em dívida para com Deus, então não estamos a livrar-nos da dívida. Estão a ver? Portanto, isto não faz sentido. Não. Alguns são conscienciosos quanto a não dever coisa alguma a ninguém e pensam que Deus nada pode exigir deles enquanto todas as suas dívidas não estiverem pagas. Aí é que eles se enganam, diz ela. Deixam de dar a Deus o que lhe pertence, devem todos levar ao Senhor uma oferta agradável. Os que têm dívidas devem retirar a quantia que devem do que possuem e dar uma parte proporcional do restante. E deixo para o fim uma última citação que para mim é a mais forte de todas e que diz o seguinte, isto tem Mensagens aos Jovens, página 248. Eu, por acaso, até tenho aqui este livro comigo, este livrinho antiguinho, Mensagens aos Jovens. Eu também tenho esse. Esse com essa capa, assim, também da mesma altura. Capa creme. Do mesmo ano. Este tenho o mais antigo, com capa dura também. Este foi impresso, olha, aqui perto do Porto, em Leço do Balio, em 1980. Eu tenho o mais antigo, tenho esse e o mais antigo. Ok. Então, repare, o que é que diz aqui na página 248? A oração não tem o fim de operar qualquer mudança em Deus. Ela nos põe em harmonia com Ele. Há muitos que pensam, quando nós oramos a Deus, que é para mudar Deus. Não, Deus não muda. Então a Bíblia não diz em Malaquias 3:6, eu, o Senhor, não mudo. Então podem as nossas orações mudar a Deus? Nunca. Mas esqueça isso. Se você ainda tem essa noção de que as suas orações vão mudar a Deus, esqueça. A oração não é para mudar a Deus, a oração é para mudar a si. É para entrarmos em harmonia com Deus. É para nós entrarmos em harmonia com Deus. É para nós entrarmos no esquema de Deus, não é para Deus entrar nos nossos esquemas. Para nós temos que entrar nos esquemas de Deus, não é Deus nos nossos. Okay? Para adquirirmos o seu Espírito. Exatamente. Se bem que há exceções, é assim, se bem que há muitos... na maioria dos casos deve ser assim, se bem que na Bíblia existem casos também em que nós oramos a Deus para mudar o coração de Deus. Por exemplo, o caso do rei Ezequias, que ele orou pedindo ao Senhor que tivesse mais alguns anos de vida. Sim. Porque o Senhor disse, vais morrer, prepara a tua casa, deixa tudo pronto, a tua herança, etc. E ele orou ao Senhor e pediu e chorou ao Senhor, dá-me mais alguns anos de vida. E o Senhor deu-lhe mais alguns anos de vida. Portanto, há exemplos na Bíblia em que nós mudamos também o coração de Deus. Mas, na maior parte dos casos, é realmente para entrarmos em harmonia com Deus, para o nosso caráter ser transformado à imagem do caráter de Deus. Mas o irmão referiu aí algo, e é verdade, mas eu vou-lhe mostrar através de um texto bíblico que eu tenho, portanto, memorizado há muito tempo, que é o texto do Salmo 106. Mas ele, ao fazer isso, ele entrou em harmonia com Deus com essa oração. Ou seja, cumprir-se esse objetivo também. Quando os nossos desejos se sobrepõem ao desejo de Deus, o resultado nunca é positivo para nós. E repare, no caso de Ezequias, foi nesses 15 anos a mais que ele gerou o filho de Manassés. Era melhor que Manassés nunca tivesse nascido. Pois, o plano de Deus era esse, é que ele nunca tivesse nascido, o Manassés, e que ele nunca tivesse mostrado as riquezas aos estrangeiros, aos de Babilónia, que depois ficaram possuídos do desejo de invadir a terra de Israel para levar as riquezas para a Babilónia. Então esses 15 anos que ele teve a mais resultaram em bênção? Foram maus para ele, foi mau. Deus teve misericórdia dele, mas não era esse o plano de Deus. Exatamente. Não era esse o plano de Deus. E repara, no Salmo 106, o salmista diz o seguinte, ele faz uma recapitulação de episódios da história de Israel, não é? E a determinado momento diz assim, concedeu, no versículo 15, Salmo 106, 15, concedeu-lhes o que pediram. Mas agora vamos ver o resultado. Mas fez definhar as suas almas. Fez definhar-lhes a alma.
Ora bem, E fez como, definhar a sua alma. como é que nós ficamos quando a nossa alma fica definhada? Nós estamos bem. Ou seja, há coisas que Deus dá, Deus a nosso pedido, pronto, é como se mudássemos o coração de Deus, Deus dá-nos aquilo que nós queremos, mas não é para o nosso bem. Exatamente. Olha, outro exemplo bíblico. Nós lemos que em 1 Samuel, no capítulo 8, no tempo em que Samuel governava como juiz da nação de Israel, não é? Houve um período chamado período da judicatura, não é? Em que os juízes reinaram. E esses juízes são os que vêm mencionados no livro com esse nome, o livro dos juízes. E sabemos que Samuel foi o último juiz da nação de Israel. E nessa altura, isso bem relatado em Samuel 8, eles pediram um rei. Ou seja, como todas as nações, lá está a cobiça a funcionar, não é? Ou seja, aparentemente eles quiseram mudar o coração de Deus, não é? E o coração de Deus mudou e deu-lhes um rei. Mas foi bom para eles? Não, foi péssimo. Portanto, só houve desgraças, não é? Exatamente. Portanto, o sistema monárquico, ao ser implementado na nação de Israel, só trouxe desgraças. Foi mau o sistema monárquico, exatamente. Agora, porquê que Deus permitiu? Deus permitiu porque eles insistiram tanto e Deus continua a agir assim para connosco. Deus propõe-nos um plano, é o plano A. Mas nós não queremos o plano A, não queremos, somos teimosos. Então o Senhor depois permite que nós possamos passar ao plano B. Mas o plano de Deus é mais eficiente. Perfeito, muito bem explicado, é isso mesmo. E então o que é que acontece? Portanto, aqui concedeu-lhes o que pediram, porque eles insistiram. Na ocasião era carne, queriam carne, e depois o Senhor mandou aquele bando de codornizes, e o que é que aconteceu? Nós lemos, por exemplo, no Salmo 78 também, nos versículos 28 a 31, diz assim: fê-los cair no meio do arraial deles, ao redor das suas tendas. Então comeram e se fartaram a valer, pois lhes fez o que desejavam. Ou seja, Deus até pode vir ao encontro dos nossos desejos, mas quando assim saímos sempre a perder. Ficamos sempre a perder, exatamente. Versículo 30. Porém, não reprimiram o apetite, tinham ainda na boca o alimento, quando se elevou contra eles a ira de Deus, e entre os seus mais robustos semeou a morte e prostrou os jovens de Israel. Sem embargo disso, continuaram a pecar e não creram nas suas maravilhas. Não reprimiram o apetite. Não reprimiram o apetite. Mas é mau. Quando nós tentamos mudar o coração de Deus e Deus dá, é mau. E depois há casos de pessoas que nós oramos muito para serem curadas, a igreja toda oram as igrejas todas por uma pessoa, e às vezes essa pessoa é curada, mas depois acaba por se afastar da verdade e da igreja. Mais valia ter morrido naquela altura. Exatamente. Não é? E a pessoa ouviu as orações, curou a pessoa, então... E Ellen White diz que há pessoas a quem Deus não cura, porque se curasse, elas continuariam, digamos, nos seus pecados, nas suas concupiscências. Está escrito isso mesmo. E esses pecados e essas concupiscências é que estão na origem da sua desgraça, da sua doença. Então quer dizer, ficariam curados e então dar-se-iam à liberdade, ou melhor, usariam mal a liberdade que Deus lhes dá para continuar na vida de pecado, em que já viviam, não é? E que os levou à desgraça, à doença. Foi boa esta explicação. Agora, voltando aqui à citação que eu estava a ler há bocadinho, a oração não tem o fim de operar o propósito, o objetivo de operar qualquer mudança em Deus. Ela nos põe em harmonia com Ele. Não ocupa o lugar do dever. Quer dizer, eu posso orar, e há muitas pessoas que pensam que há mérito em orarmos muito. Não há. E isso são palavras que o próprio Senhor Jesus pronunciou em Mateus capítulo 6, no Sermão da Montanha. Ele diz que aqueles que pensam que orar muito resulta, isso é a mentalidade pagã. É a mentalidade dos gentios, porque ele diz assim, no versículo 7 do capítulo 6 de Mateus: e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem ou assumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe peçais. Então o que é que o Senhor está aqui a dizer? Está a dizer, a mentalidade dos pagãos é acharem que por muito falarem serão ouvidos. Eu, porém, vos digo a vós, meus discípulos, não vos assemelheis a eles, ou seja, não penseis que por falardes muito, por orardes muito, sereis ouvidos.
Não, a oração que é ouvida é a oração que é sincera e que resulta de um coração que está na disposição de entrar em sintonia com o plano de Deus. Entrar em sintonia com Deus. É um coração rendido. Exatamente. Com o propósito de entrar em sintonia com Deus e disposto a fazer a sua vontade. Essa é a oração que Deus aprecia. O muito falar e muito ouvir. Temos o caso dos profetas de Baal no tempo de Elias sobre o Monte Carmelo, não é? Exatamente. Eles tiveram um dia inteiro em oração e... O que é que vos valeu? Nada. E repara, este princípio que Jesus aqui anunciou no Sermão da Montanha, portanto, de que digamos, não é importante falar muito, ou orar muito, ou pedir muito, já é um princípio que vem do Antigo Testamento, em Eclesiastes, no capítulo 5, a partir do versículo 1 e no versículo 2, diz assim: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos. Que sacrifícios de tolos são estes? Vamos perceber. Pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apressa a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Sejam poucas as tuas palavras. Qual é o sacrifício dos tolos? É falar muito. É orar muito, pensando por orarem muito, Deus vai ouvir. E fazem orações enormes. E querem, às vezes, fazer vigílias de oração uma noite inteira. Para que é que isso serve se não houver no coração a disposição de se colocar no plano de Deus? Isso mesmo. Por muitas vezes essas tentativas de oração é quase para exigir, para reivindicar que Deus faça aquilo que eu quero que Ele faça. Deus faça aquilo que a pessoa quer. Então, mas afinal de contas, quem é que manda em quem? Exatamente, é isso. Quer dizer, é Deus que manda em mim ou sou eu que mando em Deus? Essas longas vigílias de noite. Exatamente. Eu tenho pensado nisto. E, por exemplo, nós encontramos na Epístola de Tiago, cá eu volto novamente a Tiago, e diz assim, no Tiago, no capítulo 1, no versículo 19: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo o homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Então nós devemos estar mais predispostos a ouvir do que a falar. No nosso relacionamento com Deus, este princípio também se aplica. Nós devemos estar mais predispostos para ouvir. E como é que nós ouvimos Deus? Pela sua palavra. Do que para falar, ou seja, para orar. Porque o que é que eu tenho a dizer a Deus? Depois de estudar a sua palavra e de saber o que Ele quer de mim, o que é que eu tenho a dizer a Deus? A única coisa que eu tenho a dizer a Deus é: Senhor, ajuda-me para eu poder viver na minha vida aquilo que tu queres que eu viva. Isso mesmo. Se eu fizer este pedido de forma sincera, não precisa de mais nada, está tudo dito. O Senhor não precisa de ouvir um discurso da minha parte. Ele não precisa de discursos para nada. Ele sabe quais são as minhas necessidades. Então, eu creio que temos muito a aprender como individualmente, e eu falo também por mim, não é? Sim. E como povo de Deus. Nós temos que orar sim, mas sabendo que a oração não é para mandarmos em Deus, não é para dar recados a Deus, não é para fazer exigências a Deus, não é para fazer reclamações a Deus, não é para fazer reivindicações a Deus, não. As orações é para nos colocarmos em sintonia. Em harmonia com Deus, em sintonia com Deus. Em harmonia com a sua vontade. É isso mesmo. É isso. E será que ainda há coisas na nossa vida que não estão em harmonia? Ou se há, então nós devemos permitir isso. Ocasiões e oportunidades para fazer esse trabalho. E agora, terça-feira, o irmão tem mais um texto. E vou mesmo acabar, é a mesma última citação que eu tenho aqui. Por mais frequentes e fervorosas que sejam as orações feitas, jamais serão aceites por Deus em lugar do nosso dízimo. E agora vem aqui uma frase que é mesmo a matar, entre aspas. A oração não paga as nossas dívidas para com o Senhor. Não paga os dízimos. Uau! A oração não paga os dízimos. Então, por muito que eu oro muito, mas se eu estou em dívida para com Deus, do que é que vale essas orações? Se eu não estou a fazer a vontade de Deus, nem desejo estar em harmonia com Deus, não vale nada. Então, não, isso é um... Olha, é como aquela oração que o fariseu fez lá no templo. Não saiu do templo. Porque ele foi para lá orar todo cheio de si mesmo, não é? Ó Senhor, graças te dou, porque não sou como este estúpido que está aqui ao meu lado, eu faço isto, eu faço aquilo. Você estava cheio dele próprio. Essa oração não passou, não foi ouvida por Deus. E da mesma forma, não são ouvidas por Deus as orações que são feitas em vaidade, em orgulho, em que eu não quero submeter à vontade de Deus. Primeiro eu tenho que me submeter à vontade de Deus. E depois, a partir daí, as nossas orações serão ouvidas. Portanto, o versículo bíblico diz: do ouvido do Senhor não está surdo para não ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus.
Então temos que... E há um texto do salmista Davi, o Salmo 66, 18, em que o salmista disse o seguinte: se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. E em Provérbios 28, 9, é-nos dito algo também muito importante: o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. E reparem, como é que eu posso desviar os meus ouvidos de ouvir a lei? Então a lei não diz que não furtarás. Exatamente. E a Bíblia não diz em Malaquias 3 que nós podemos roubar a Deus ou furtar a Deus nos dízimos e nas ofertas. Então, se eu não devolvo os dízimos e se eu não dou sistematicamente ofertas, eu estou a roubar a Deus. Estou a roubar a Deus, estou a transgredir o mandamento que diz não furtarás. E se estou a transgredir esse mandamento, estou a transgredir todos. E se estou a transgredir todos, então a minha oração não é ouvida. Não é ouvida, é o que o versículo diz, não é? Então, Provérbios 28, 9. Isto não é claro. Então ela não aquilo que ela diz está certo ou não está certo? Tem fundamento bíblico, tem ou não tem? Claro que tem. Tem sempre. Tem sempre. Mas há muitas pessoas que às vezes não entendem, digamos, a base bíblica que está por trás do que ela diz. E, portanto, eu quis aqui explanar essa base bíblica, portanto, que tem base bíblica. Ok, irmão, encerro aqui o meu parênteses, pode continuar, vamos, não sei se já tinha dito tudo. Esses textos todos que o irmão leu são excelentes, são muito bons, e são alguns dos que eu tinha aqui também para ler. Ok, então foi muito bom, foi ótimo, e o raciocínio foi perfeito, foi um raciocínio límpido, sequencial, e penso que ficou claro na mente de todos, e que vai ser útil, basta pegarmos a isto em oração ao Senhor e dizer: Senhor, ajuda-me a cumprir o que está aqui nestes textos. Os aspectos mais práticos, portanto, da lição de terça-feira, como sair de uma dívida. Então, em primeiro lugar, o primeiro passo é um compromisso com Deus, ser fiel na devolução dos dízimos e ofertas. Exatamente. Este é o primeiro passo. O segundo passo é dizermos a nós próprios: Senhor, eu não vou entrar noutra dívida, eu não vou entrar noutro crédito. É o que a lição diz: declarar uma moratória sobre dívida adicional. Ou seja, dizermos a nós próprios e para com Deus: eu não vou gastar mais a crédito, eu não vou pedir mais dinheiro emprestado a partir de hoje. Não vou pedir dinheiro emprestado, vou pedir crédito. Depois, o passo número 3 é fazer uma aliança com Deus para pagar as dívidas que já existem o mais rapidamente possível. Exatamente. Pronto, este é o terceiro passo. Portanto, compromisso com Deus, vou dar os dízimos e as ofertas. Segundo passo, dizer: eu não vou fazer mais dívidas a partir de hoje. Terceiro passo, eu vou pagar as dívidas o mais rapidamente possível e quando Deus o abençoar financeiramente, uso o dinheiro com que Deus o abençoou para reduzir a dívida, não para pagar mais coisas, não para comprar mais coisas, mas para reduzir ainda mais a dívida, porque o Senhor vai ajudar, o Senhor vai fazer com que essa pessoa, com a ajuda de Deus, porque orou, o Senhor vai fazer com que essa pessoa tenha algum dinheiro para pagar mais rapidamente a sua dívida. Quarto passo, faça uma lista de todas as suas dívidas, das maiores para as menores, e faça mensalmente o pagamento mínimo devido em cada uma das suas dívidas. E em seguida duplica ou aumenta os seus pagamentos segundo lhe for possível quanto à dívida menor, que está no fundo da lista. Ficarão alegremente surpreendidos com a rapidez com que vão poder eliminar essa dívida mais pequena. Depois, utilize o dinheiro que estava a pagar por causa da dívida mais baixa para acrescentar ao pagamento da dívida a seguir na lista, a contar de baixo, a segunda dívida mais pequena, e vá progredindo assim à medida que sobe na sua lista. Ao eliminar as dívidas mais pequenas, em que pagava juros altos, liberta uma surpreendente quantidade de dinheiro para colocar nas dívidas seguintes da lista, à medida que sobe na lista, as dívidas mais elevadas. Então, o passo para se sair da dívida é procurar eliminar... ter a bênção de Deus garantida. Isso é o primeiro passo. O primeiro passo, a bênção de Deus garantida, muito bem, diz: Senhor, eu vou pagar a partir de hoje os dízimos e ofertas. A partir de hoje, dízimos e ofertas. Segundo passo, dizer: Senhor, a partir de hoje, e decidir mesmo com a ajuda do Senhor, não fazer mais dívida alguma. Não incorrer mais dívidas. Nem que eu tenha que viver a pão e água, como diz ela. Mas ela chega a dizer isso. Ela não chega a dizer isso. Nem que tenha que viver a pão e água. Portanto, é assim. E depois, então, o terceiro passo, decidir pagar rapidamente a dívida que tem. Eu tenho um ano para pagar a dívida. Não. Se possível, pague em 6 meses. Isso. Nem que tenha que viver a pão e água. Portanto, é desfazer-se o mais rapidamente da dívida que já existe. E depois é fazer uma lista das dívidas maiores
até às menores e começar por pagar rapidamente a lista menor, no fim da lista. Depois a penúltima, depois a antepenúltima. E vai subindo na lista, até que ficam só as dívidas principais. E à medida que libertamos dinheiro da dívida do fim, a última, vamos aplicar esse dinheiro para pagar as dívidas imediatamente acima na lista. Não é? Então, estes são os planos, estas são as estratégias, digamos, para alguém se ver livre da dívida. Mas envolve muita disciplina. Claro. Envolve muita disciplina mental, envolve muita oração e pedir ao Senhor que ajude, envolve realmente muita disciplina própria. E sobretudo no momento da decisão, quando se tem que tomar decisões, aí ser firme, não ceder. Não ceder, firme. Aliás, ela diz, decidi nunca incorrer noutro débito, neguem-se 1001 coisas antes de entrar noutra dívida. Esta tem sido a maldição da vossa vida, entrar em dívida, evitem-na como evitariam a varíola. Este é o tal texto que o irmão leu. Façam com Deus um solene concerto, com a sua bênção pagar as vossas dívidas e a ninguém dever coisa alguma, ainda que tenham de viver a pão e água. É tão fácil, ao preparar a mesa, tirar do bolso uma moeda para coisas extras em cima da mesa, para comprar coisas extras. Não vacilem, não desanimem, nem desistam. Neguem o vosso gosto, neguem a condescendência com o apetite. Economizai o vosso dinheiro e paguem as vossas dívidas. Esforcem-se por pagá-las o mais depressa possível. Quando puderem apresentar-se novamente como homens livres, não devendo nada a ninguém, terão alcançado uma grande vitória. Este foi o texto que o irmão leu, foi um texto excelente e que vem na nossa lição de sexta-feira. Eu estou a ler da lição de sexta-feira, Conselhos de Economia, página 155. A lição de sexta-feira, portanto, já está, por assim dizer, revista. Isto é excelente. A lição de quarta-feira fala-nos em algo extremamente importante. Que é o caso das lições de quarta e quinta. Irmão, começa então por dizer sobre quarta-feira. A lição de quarta, está bem? Exatamente. Um dos grandes problemas é pedir que alguém seja nosso fiador para coisas que não são absolutamente indispensáveis. Portanto, nós não devemos ficar como fiadores. O que é que a Bíblia diz acerca disso? E o outro problema que nós iremos ver também, aqui que fala na lição de quarta-feira, são os esquemas para enriquecer rápido, para enriquecer depressa. Nós não devemos nunca, os cristãos, e os não cristãos também, mas muito menos os cristãos, deviam cair nesses esquemas de enriquecimento rápido. Esquemas de, pronto, nós sabemos o que é isso, não é? E vamos então ver. O texto, o que é que a Bíblia nos diz acerca de sermos ou não fiadores? Provérbios capítulo 6, versículos 13, versículo 1, versículo 13 e versículo 5. O que é que diz? O versículo 1. Se ficastes por fiador, enredaste-te, prendeste-te. Então a Bíblia está-nos a dizer que não devemos ficar por fiador, porque ficamos enredados e ficamos presos. O versículo 3. Livra-te. Aliás, ainda há mais, não é? O versículo 1 ainda diz mais. Já caíste nas mãos do teu companheiro. Portanto, aquele que fica por fiador, a Bíblia diz em Provérbios 6, versículo 1, que já ficaste nas mãos do teu companheiro. É o laço, é a tal rede. Então, e o versículo 3 diz, livra-te. E depois no versículo 5 diz, livra-te. Diz novamente o versículo 5, livra-te. E depois, em Provérbios, no capítulo 11, no versículo 15, diz, quem fica por fiador sofrerá males. Então, a Bíblia está-nos a dizer que não é bom ficar por fiador, porque nós iremos sofrer males. E depois, no capítulo 17 e no versículo 18, também diz que o homem falto de entendimento fica por fiador do seu companheiro. Então, é uma falta realmente de entendimento nós ficarmos por fiador. Repare bem, deixa-me dar esta ideia que eu penso que ajuda a explicar tudo isto. Porquê é que a Bíblia é contra o sermos fiadores de alguém? Porque a Bíblia é contra as dívidas. Então repare na lógica. Então, se eu não quero ter dívidas, não devo ter dívidas, como é que eu vou, digamos, aceitar assumir dívidas de outras pessoas? Está na lógica? Então, se eu não devo contrair dívidas, muito menos devo assumir as dívidas de outras pessoas. A Bíblia é coerente com ela própria. É isso mesmo. No fundo, é isso. Esse raciocínio é perfeito, é excelente. Eu não posso ter dívidas, também não vou assumir as dívidas de outra pessoa. É como se fossem minhas. Se eu ficar por fiador, é como se fossem as minhas dívidas. Claro.
E por isso é que diz aqui que o homem falto de entendimento dá a mão ficando por fiador do seu companheiro. E depois há um outro problema, é ajudarmos a outra pessoa a ficar com essa dívida também. Não é? Eu penso que a maior ajuda e a melhor ajuda que nós podemos dar é ensinar a pessoa a como livrar das suas dívidas. Isso sim é grande ajuda. E mais à frente, portanto, em Provérbios 22, versículo 26, diz: não estejas entre os que ficam por fiadores de dívidas. Não estejas, isto é mesmo um não é? É mesmo um não. Não fiques... E repara o que diz o versículo 27, não tens como pagar porque tirariam a tua cama debaixo de ti. E porquê que fica sem cama? Porque depois vêm os credores e vão empenhar tudo, vão hipotecar tudo, não é? Então o que é que acontece? Vais ficar sem a tua própria cama e vais dormir aonde? Não é? Vão hipotecar a tua casa, vão hipotecar os teus bens. Como é que tu ficas na penúria? Não é bom. Portanto, tens juízo na cabeça, se tem entendimento, não faças isso. Mas é um irmão que estava em grande dificuldade, ele é muito teu amigo, ele veio pedir ajuda. Olha, eu acho que não podia ser mais específico este conceito vem aqui na lição de quarta-feira, que diz assim, a partir do segundo parágrafo: por vezes um amigo que é membro da igreja irá ter consigo e poderá pedir-lhe para ser co-signatário de uma dívida, não é? Ou seja, como fiador. A sua resposta deve ser: a Bíblia diz que nunca devo fazer isso. Exatamente. Portanto, e onde é que está escrito? Em Provérbios 22, 26. Então, para agradar a esse irmão, a essa irmã, vamos nós agradar a Deus? Então, se Deus nos dá indicações claras, nós devemos seguir em primeiro lugar a Deus. É isto na prática que nós devemos fazer. Há muitas pessoas que ficam com uma impressão: mas o que é que aquele irmão vai pensar de mim? O que é que aquele irmão vai pensar de mim? Eu sou amigo, eu tenho que o ajudar. Não, tem que em primeiro lugar seguir a vontade de Deus, seguir estritamente os conselhos divinos. Se esse irmão, essa irmã ficam aborrecidos por você querer seguir um princípio bíblico, então vou-lhe dizer: olha, não é um irmão ou uma irmã, digamos, cuja amizade convenha manter, não é? E, portanto, lamento ter que dizer isto, é duro, não é? Mas é verdade, portanto. E quem sabe isso até pode ser uma oportunidade dessa pessoa, portanto, se desenvolver a nós, não é? Ou nós dela, não é? Porque não devemos, portanto, a Bíblia é clara, portanto, e devemos seguir este conselho. Portanto, e agora fala aqui outra coisa que ainda toca mais, é os pais, fala lá, os pais para os filhos. Diga, irmão, diga sobre esta questão. É isso mesmo. Pode falar, irmão, é isso dos filhos. Bom, aqui toca ainda mais fundo no nosso coração, não é? Porque se nós somos sensíveis às vezes à necessidade de um irmão ou de uma irmã, bom, quando se trata dos nossos filhos, aqui então a coisa ainda... Agora, mesmo com os nossos filhos, e eu gosto muito daquilo que vem aqui indicado na lição, os pais são por vezes solicitados pelos seus jovens filhos para serem co-signatários num crédito para a aquisição do seu primeiro carro. Os filhos mais velhos podem pedir aos seus pais para serem co-signatários de um empréstimo para financiar um negócio. Aplica-se a mesma resposta. Isso. É o mesmo princípio. Não é por ser filho ou filha que agora... Algumas pessoas podem achar que isto é muito duro. Pois bem, acho que é duro. E faça o contrário àquilo que a Bíblia diz. Depois vai ver onde é que se mete. E eu conheço casos de pessoas que, por serem filhos, fizeram isso, e depois os filhos, muitas vezes estão-se, digamos, como nós dizemos na gíria, estão-se borrifando, não é? Para pagar as suas dívidas, e depois cai tudo em cima dos pais, dos próprios pais, que muitas vezes já não têm depois a idade e o vigor para poderem ganhar aquilo que empataram. Não é? E a lição diz-nos que 75% dos que são consignatários acabam por ter de fazer eles o pagamento das dívidas, ou seja, 75% dos credores não recebem aquilo que emprestaram. Exato. Acabam por ser mesmo o fiador, a pessoa não paga e quem ficou por fiador, 75% daqueles que ficam por fiadores acabam por pagar aquilo que os outros não conseguem pagar. Exatamente. Portanto, isto é a respeito de... Agora, deixa-me ler um texto do Espírito de Profecia que diz assim... Olha, deixa-me só dizer uma vez, eu estava a apresentar este assunto numa igreja e houve um irmão que levantou a mão enquanto eu estava a pregar, o que não é muito habitual nas igrejas, mas eu permiti que ele falasse. Ele diz ao pastor: olha, tenho muita pena não ter conhecido isto aqui há uns anos atrás. Portanto, isto porquê? Bom, pode haver a tal ignorância, não é? Como nós falávamos na lição de domingo, pessoas que não conhecem, mas se o irmão ou a irmã que nos está a ouvir vê, pode ver, e nós os convidamos a ver
com os teus próprios olhos na lição e sobretudo na Bíblia, no Espírito de Profecia, isto nós estamos a partilhar convosco. Se o Espírito Santo vos convencer, que eu acredito que é seu desejo convencer-vos de que isto é um princípio que deveis ter em consideração, então negai-vos mil e uma coisa, mas segui... Isso, negar mil e uma coisas, é o que está escrito. E nós lemos já o texto que diz isso, negar mil e uma coisas. Negar mil e uma coisas pode ser negar a um filho ou uma filha. E isso pode ser a melhor forma de lhe dar uma boa educação. Não é fazer o que ele quer, mas é instruí-lo no caminho que ele deve seguir. É porque ele está a aprender uma disciplina que lhe vai ser necessária para a vida toda. Para a vida toda, para a vida toda. Exatamente. Então é bom que aprenda já a disciplinar-se e a não gastar além daquilo que pode, ou a juntar primeiro para comprar, Pronto, isso não pode ter, não pode, porque é assim. Então Jesus não viveu em Nazaré como uma criança pobre. Exatamente. Os pais de Jesus não eram pobres. Nazaré não era uma aldeia pobre. Ele não vivia do seu trabalho. Jesus e os pais. Então eles eram pobres. Está bem claro que Jesus e os pais eram pobres. E ele viveu cerca de 30 anos assim, não é? Então é normal. Há aqui um texto de Espírito de Profecia que diz assim, isto está em Testemunhos para a Igreja, volume 1, página... Não, sim, volume 1, página 200. E diz assim, vi que Deus estava desgostoso com o seu povo por se tornarem fiadores de incrédulos. Isto é ainda pior. A minha atenção, muito pior, a minha atenção foi dirigida para estes textos. Não estejas entre os que dão as mãos entre os que ficam por fiadores de dívidas. Cá está o texto que nós lemos, Provérbios 22, 26. Ellen White cita mesmo Provérbios 22, 26. De certo, sofrerá severamente aquele que fica por fiador do estranho, mas o que aborrece a fiança estará seguro. Provérbios 11, 15. Isso. Então, é fiador do estranho também, o texto que nós já lemos. Empenham aquilo que pertence a outro e o seu Pai Celestial e Satanás, aquilo que pertence a outro, que é o seu Pai Celestial. Portanto, o crente empenha aquilo que pertence a Deus em favor de um estranho, em favor de um incrédulo. E Satanás, vejam, a tal rede, a tal estratégia do mundo invisível que nós muitas vezes não conseguimos ver, mas ele está sempre a procurar enredar os seus filhos. E Satanás está a postos para ajudar os seus filhos, os filhos de Deus, a arrebatá-lo das suas mãos. Os observadores do sábado não devem ser sócios dos incrédulos. Isso. O povo de Deus, sócios dos incrédulos, para formar empreendimentos ou empresas, o povo de Deus, sociedades, o povo de Deus confia demasiado nas palavras dos estranhos e procuram o conselho deles quando não o devem fazer. Então, Satanás está a portas para ajudar os seus filhos a arrebatá-lo das suas mãos. Então, aquilo que pertence a Deus, Satanás procura arrebatar de Deus para as suas próprias mãos, para as mãos dos ateus, dos incrédulos, dos ímpios. Nós não devemos para os dele. Isso. Satanás desvia o dinheiro para os dele e nós devemos usar o nosso dinheiro para Deus, para a Igreja, para o trabalho missionário, para a obra de Deus no mundo, para fazer avançar o Evangelho, em todos os empreendimentos que façam fazer avançar a obra do Evangelho. É aí que devemos canalizar o nosso dinheiro, mas nunca para isto. Então Satanás está aqui. O povo de Deus confia demasiado nas palavras dos estranhos. Pronto, e aqui está o problema. Então, este é um texto muito importante que tem Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 200. O outro problema que a lição nos fala de quarta-feira é o problema do querer enriquecer depressa, enriquecer rápido. Então, aqui entram em esquemas que não deviam de entrar. E a lição diz-nos que, pede-nos para ler o texto de Provérbios 28, 20, que diz: o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. Exatamente. Então, a Bíblia condena aquele que tem pressa em enriquecer. Condena. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9. O que é que diz? Os que querem ser ricos caem em tentação, em laço, em concupiscência, não é? Em concupiscências loucas. E diz também, portanto, que seguem o caminho da perdição e da ruína. Portanto, o versículo 9 do capítulo 6 de 2 Timóteo é muito importante e diz que nós não devemos, como cristãos, querer ser ricos, porque ao fazer isso enveredamos por um caminho que é o caminho em que Satanás nos apanha muito mais rapidamente. Exatamente. Não é? Então, os esquemas de enriquecimento rápido são outra armadilha. Não é? Aquele que quer enriquecer depressa. E é quase garantido que eles levarão à ruína financeira aqueles que são apanhados neles. Quando parece bom demais para ser verdade, certamente é. Muitas pessoas são prejudicadas emocional e financeiramente, uma tragédia adicional nestes planos desonestos,
e que, em muitos casos, os indivíduos têm inicialmente pedido dinheiro emprestado para se envolverem neles. Muitas vidas e muitas famílias têm sido arruinadas por esquemas de enriquecimento rápido que acabam por enriquecer apenas os vigaristas que os concebem às custas daqueles que caem na sua armadilha. Isto diz a nossa lição. O comentário da segunda pergunta. Quando um amigo ou mesmo um ente querido tentar atraí-lo para um destes esquemas, corra, não ande. Corra o mais rapidamente que puder. Corra para longe. Corra para longe, fuja para longe. E nós também temos aqui o versículo 10. A Bíblia é bem clara sobre isto. Ainda em 2 Timóteo, no capítulo 6, versículo 10, a Bíblia diz-nos que o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. Isso. E nessa cobiça muitos se desviaram da fé e se trespassaram com muitas dores. Então, a Bíblia é bem clara. Nós, adventistas do sétimo dia, não devemos querer enriquecer depressa, nem devemos ir atrás desses esquemas, como, por exemplo, um dos esquemas que está muito na moda e que há crentes que têm verdade para esse caminho, é os esquemas do Bitcoin e das moedas digitais. Não é? Já há várias. Começou com uma no início, não é? E agora já há várias moedas digitais. A bolsa de valores, a bolsa de valores, exatamente. Investir em ações e depois, como aquela ação está a subir muito rápido, aquela ação num ano subiu não sei quanto, então eu vou aplicar todo o dinheiro naquela ação. E depois no ano seguinte aquilo cai tudo. Então a pessoa aplicou todo o dinheiro ali e perdeu tudo. Eu vou ser muito específico e vou dizer o seguinte. Esses jogos, como é a lotaria, como é a bolsa é um jogo. Quer não, a bolsa é um jogo. As ações é um jogo, ok? E eu estou convencido que isso é domínio de Satanás, ou seja, a bênção de Deus aí não se faz presente. O que é que acontece? Isso são esquemas em que o inimigo procura enriquecer ou favorecer os seus, aqueles que o servem, não é? Porque nós, por exemplo, temos indicação de que uma das ofertas que o inimigo faz aos seus ou àqueles que o querem adorar é dar-lhes tudo. Não foi essa mesma proposta que Satanás usou a fazer ao próprio Jesus? Tudo isto darei se prostrado me adorares. Então, a proposta que os satanistas fazem às pessoas para as enredar é: olha, se tu vieres adorar os demónios e os espíritos, vais ter tudo. Então, a pessoa nessa cobiça, temos sempre a experiência do irmão Roger Mornovo. E isso, eu estava mesmo a pensar nisso. Naquele livro Viagem ao Sobrenatural, não é? Alguns que pertenciam àquele grupo de satanistas, não é? Uns deles apostavam nas corridas de cavalos e ganhavam nas corridas de cavalos porque o diabo dizia qual era o cavalo que ia ganhar. Exatamente. E depois punham um demónio ou dois nesse cavalo e, portanto, o cavalo corria todo desenfreado, não é? Então, eu estou convencido que nesses esquemas de jogo o inimigo faz de modo a que favorecer os seus. Então, um filho de Deus, ao meter-se nesse campo, simplesmente ao entrar num casino, por exemplo, numa casa de jogo, ele está a colocar-se voluntariamente no terreno de Satanás. Como é que pode ter a proteção de Deus, a bênção de Deus? Não pode. Então, o que é que vai acontecer? O inimigo esfrega as mãos de contente e vai dizer: vou tirar o dinheiro deste indivíduo que é dar aos meus. Exatamente. E, portanto, aqueles que ganham na lotaria, aqueles que ganham as ações, são pessoas que ganham com a bênção do inimigo, bênção entre aspas. Com a bênção do inimigo, não com a bênção de Deus. Exatamente, é isso mesmo. Portanto, nós temos que ser muito cuidadosos para não permitirmos que o nosso dinheiro, os recursos que Deus nos dá a possibilidade de ganharmos, seja desviado para a obra do mal, para aqueles que são do mal. Olha, o desejo de homens e mulheres de acumular propriedade não é pecado se, há aqui um se, há sempre um se, não é pecado se, nos seus esforços para atingir o seu objetivo, não esquecerem Deus, nem transgredirem os últimos 6 preceitos de Jeová que dita o dever do homem para com os seus semelhantes, colocando-os em posição em que lhes é impossível glorificar a Deus no corpo e no espírito que lhe pertencem. Se na sua pressa de enriquecer eles sobrecarregam as próprias energias e transgridem as leis do seu ser, as leis da saúde, colocam-se numa situação em que não lhes é possível prestar a Deus um serviço perfeito e seguem uma direção pecaminosa. Os bens assim obtidos são à custa de imenso sacrifício, que é o da saúde e da espiritualidade. Exatamente. Então, há um se, é não esquecer Deus e não transgredir as leis físicas, as leis da saúde, ou outras leis que tenham a ver com o lar, com a casa, com a igreja. Portanto, não podemos envolver-nos nesse empreendimento de acumular riqueza ou propriedade, se com isso vamos prejudicar a nossa saúde, ou a igreja, ou a família. Portanto, não podemos envolver-nos nisso. E há aqui um outro texto que diz aqui, que eu quero ler,
e que está... este texto, sim, este texto que eu acabei de ler, já vos disse, está em Mensagens Escolhidas, volume 2, página 429. E o outro texto que eu vos quero ler é este. Foi-me mostrado que envolver sem especulação é uma experiência perigosa para o nosso povo. Cá está, é estes esquemas de enriquecimento rápido, não é? É especulação imobiliária, especulação financeira, enfim. Eu invisto X porque daqui a 6 meses eu vou obter o dobro. Eu invisto X porque daqui a um ano vou obter o dobro ou o triplo. Mas isso é uma esperança que a pessoa tem, não é uma certeza, não é uma forma matemática. E basta pensar no seguinte... aqueles que ganham nesses jogos de especulação, esse dinheiro que ganham vem de onde? Tem que vir de algum lado. Ou seja, para essa pessoa ganhar, outros tiveram que perder. Outros tiveram que perder. Há aqui uma situação que é totalmente injusta. E aqueles que perderam, perderam porque se meteram no jogo, é verdade. Mas eu estou a ser responsável, portanto, por fazer os outros perderem também o dinheiro que perderam, porque o dinheiro que eles perderam vem para mim. Exatamente. Então eu sou conivente em todo esse esquema. Exatamente, que é um esquema de roubo. É um esquema de roubo. É um esquema de roubo. Isso é uma transgressão do mandamento e não furtarás. Ponto final, não há volta a dar ao assunto. Porque todos esses esquemas de enriquecimento, eu vou dizer, não é só enriquecimento rápido, é enriquecimento ilícito. É ilícito. Porque eu vou adquirir dinheiro roubando ao outro. Roubando a outros, exatamente. E podem dizer, mas o outro quis. Bom quis, mas se calhar quem sabe o outro tem uma fraqueza mental. E eu estou a colaborar com a fraqueza mental. Exatamente, eu estou a explorar a fraqueza mental do outro. É isso. E portanto estou a aproveitar da sua fraqueza para ficar com os bens dele. É isso mesmo. É ilícito. É ilícito. Foi-me mostrado que envolver-se em especulação é uma experiência perigosa para o nosso povo. Deste modo, colocam-se no terreno do inimigo. Reparem, é bem claro o texto dizer que a especulação é colocar-nos no terreno do inimigo, tornando-nos sujeitos a grandes tentações. Tal como diz, é que o texto que nós lemos em 2 Timóteo, capítulo 6, versículo 9, diz: os que querem ser ricos caem em tentação e laço. E laço. E depois diz, no versículo 9, em perdição e ruína. Perdição. Portanto, perdição é a morte eterna. Claro. E ruína. Portanto, a Bíblia também é bem clara. Mas ela diz assim, portanto, tornam-se sujeitos a grandes tentações, desapontamentos, provas e perdas. Então vem uma febril inquietação, o veemente desejo de obter recursos com mais rapidez do que as circunstâncias atuais o permitem. Mudam, portanto, o seu ambiente na esperança de fazer mais dinheiro. Mas, frequentemente, as suas expectativas não se realizam e eles desanimam e vão para trás, em vez de irem para a frente. Se o Senhor fizesse prosperar alguns dos nossos queridos irmãos nas suas especulações, portanto, o texto também vai dizer que Deus impede, alguns irmãos tentam obter dinheiro rápido nestas especulações, mas aqui o texto está a dizer que Deus impede isso. O Senhor não dá êxito, porque ela diz, se o Senhor fizesse prosperar alguns dos nossos queridos irmãos nas suas especulações, isso teria sido a sua ruína eterna. Deus ama o seu povo e ama os desafortunados. Se aprenderem as lições que Ele lhes pretende ensinar, a sua derrota demonstrará ser, afinal, uma preciosa vitória. Então, eu investi tanto em especulação para ganhar dinheiro, para ter o dobro dentro de um ano. Eu fui derrotado, eu não consegui os meus objetivos. Mas aqui o texto está a dizer, Deus não me abençoou. As pessoas pensam, eu orei tanto e pedi ao Senhor que me abençoasse e me desse este dinheiro. E Deus não me abençoou. E o texto está a dizer, o texto está mesmo a dizer, se aprenderem as lições que Ele lhes pretende ensinar, a sua derrota demonstrará ser, afinal, uma preciosa vitória. Porquê? Porque o Senhor não fez prosperar aquela especulação onde aquele irmão se meteu, porque teria sido a sua ruína eterna. Então, essa derrota na especulação foi uma preciosa vitória. Uma vitória porque ele tem uma bênção. Ele assim não envereda pelo caminho da perdição, que Deus conhece todas as coisas e vê o fim desde o princípio. E Deus sabe se aquele irmão se iria perder. E muitas vezes impede esses caminhos e a derrota é uma vitória. Ou seja, ele vai ter a vida eterna, não tem o dobro do dinheiro que queria, mas vai ter a vida eterna. E para que precisa do dinheiro para a vida eterna? Não precisa para nada. Então, isto é muito importante, estes textos. E há aqui mais dois que eu quero vos ler e que estão aqui. Estes também vêm nos comentários à nossa lição. A prática de pedir dinheiro emprestado para aliviar alguma necessidade premente e não tomar nenhuma providência para saldar a dívida, isto também é um outro esquema. Eu não sei se os irmãos percebem. A
A prática de pedir dinheiro emprestado para aliviar alguma necessidade premente e não tomar nenhuma providência para saldar a dívida, embora comum, é desmoralizadora. O Senhor quer que todos os que creem na verdade se convertam destas práticas de engano. Portanto, o pedir dinheiro e não tomar providência para saldar a dívida é uma prática de engano. Porquê? Devem antes escolher passar necessidade a cometer um ato desonesto. Ninguém pode recorrer à prevaricação ou desonestidade ao lidar com os bens do Senhor e ficar sem culpa diante de Deus. Todos os que o fazem negam Cristo nas ações, enquanto professam guardar e ensinar os mandamentos de Deus. Não mantêm os princípios da lei de Deus. Se os que veem a verdade não mudarem o caráter, correspondendo à santificadora influência da verdade, serão um cheiro de morte para morte. Eles deturparão a verdade, trar-lhe-ão descrédito e desonrarão Cristo, que é a verdade. O que é que isto quer dizer? Eu vou pedir dinheiro àquele irmão que tem muito dinheiro, e vou ver se não pago a dívida, vou ver se a coisa passa e se acabo por não pagar a dívida e ele acaba por me perdoar a dívida e eu fico com este dinheiro e para ele não lhe faz falta, que ele tem muito e tal. Portanto, este é um outro esquema que Deus desaprova. É pedir dinheiro emprestado e não tomar providência para saldar a dívida. A pessoa à partida já não está planeando pagar a dívida. Exatamente. Mas não está a pensar pagar, vai deixar andar. Então isto também é mau. Isto é um processo, é uma fraude. É um engano, é uma fraude e é um processo de enriquecimento rápido também. Claro. É um processo de enriquecimento rápido. Okay. E há um outro texto, texto aqui. Há um outro texto que diz assim: há uma classe de irmãos pobres que não estão livres da tentação. Eles são maus administradores, não possuem bom senso, desejam obter meios sem passar pelo demorado processo do trabalho diligente, que este é o processo correto. Alguns têm uma pressa de melhorar a sua situação e envolvem-se em vários empreendimentos, sem consultar homens de bom senso e experiência. As suas expectativas raramente se concretizam. Em lugar de ganhar, perdem. E então surge a tentação e a disposição de invejar os ricos. Eles realmente desejam ser beneficiados pela riqueza dos seus irmãos ricos. E quando não o são beneficiados pela riqueza dos irmãos ricos, afligem-se. Mas esses não são merecedores da ajuda especial. Eles sabem que os seus esforços foram dispersivos, mostram-se inconstantes nos negócios e cheios de ansiedade e cuidados que apresentam apenas pouco retorno. Essas pessoas deveriam ouvir o conselho dos irmãos mais experientes. Frequentemente, porém, são os últimos a procurar conselho. Pensam que possuem discernimento superior e não necessitam de ser ensinados. Portanto, aqui, quando se metem nestes empreendimentos, depois caem naquela tentação do inimigo de ter inveja dos irmãos ricos que têm dinheiro e que alguns até adquiriram esse dinheiro com muito esforço, com muita disciplina, não é? E acabam por invejar esses irmãos. Mas ela diz que esses irmãos são merecedores. Esses não são merecedores de ajuda especial, não é? Então, têm pressa de melhorar a sua situação e envolvem-se em vários empreendimentos. Pronto. Então, este é outro texto. A lição de quinta-feira fala-nos realmente que o plano de Deus para o seu povo nos tempos do antigo Israel, e também com certeza para hoje, é que todas as dívidas fossem perdoadas ao fim de 7 anos. No 7º ano, todas as dívidas deveriam ser perdoadas. Isto era chamado o ano sabático. Exatamente. Eu acho que esta prática era uma prática absolutamente incrível e que mostrava que Deus não queria que houvesse pobres. Pobreza. Não queria que houvesse pobres. E a nação de Israel foi raro os momentos em que eles seguiram. Mas quando eles seguiram estes princípios, eles só tiveram sucesso. Só tiveram sucesso. Quando não seguiam. E assim nós como indivíduos, nós como comunidades, nós como igrejas locais, nós como igreja mundial, se pusermos estes princípios portanto, em prática, eu creio que nós vamos ter sucesso também. E aqui, reparem, este é era um princípio, digamos, de gestão financeira da nação, não é? Mas eu acredito que se ele fosse posto em prática... Dado por Deus. Exatamente. Se ele fosse posto em prática hoje, também seria... Ou seja, o que é que isto quer dizer? Mesmo que nós tínhamos feito um empréstimo, para que não é ser fiador, que trata-se agora de um empréstimo. É um empréstimo. Davam um empréstimo. Ao fim de 7 anos, se essa pessoa não teve condições para pagar, devíamos perdoar a dívida e acabou, pronto.
Sim, Deus fazia isto para que o pobre não ficasse muito pobre, demasiado pobre, nem o rico ficasse depois muito rico. Agora o irmão há bocadinho referiu, e isso também é uma verdade, que muitas pessoas ao fazer o empréstimo já vão, digamos, com má intenção no seu coração de não querer pagar. Bom, isso também é mau, não é? E eu queria terminar com aquele texto de Deuteronômio 28, que o irmão leu quase no início da nossa reflexão, quando diz, portanto, que se o povo de Deus seguisse rigorosamente os seus mandamentos, versículo 2, todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. São todas as que estão desde o verso 3 até ao verso 13. Até ao 13, exatamente. E todas estas bênçãos, nesta lista de bênçãos, vem aqui esta bênção: emprestarás a muita gente, porém tu não darás emprestado. Isto é uma bênção. É uma bênção. E sabem que aqui diz é ao estrangeiro. Quando aqui diz emprestarás, é ao estrangeiro, é àqueles que não são povo de Deus. Exatamente. O povo de Deus não precisaria de pedir dinheiro emprestado. Exatamente. Seria um povo abençoado. E o que o Senhor está a dizer aqui é: emprestarás aos estrangeiros, às outras nações. Mas elas pedirão-te a ti, mas tu nunca vais ter necessidade de pedir a eles. Exatamente. Olha, eu vejo, por exemplo, sabem, na história das nações, aquelas nações que mais se aproximaram do plano de Deus, mesmo assim estiveram lá muito aquém do ideal divino, não é? Mas as nações que mais se aproximaram do plano de Deus foram as nações de tradição protestante. Em que temos, por exemplo, os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm sido uma nação, pronto, já se desviaram desses princípios, não é? Mas que durante décadas e décadas emprestavam às outras nações e eles não precisavam de pedir emprestado a ninguém. Sim, os países do norte da Europa, os países nórdicos, por exemplo, também que aceitaram o protestantismo, foram abençoados. São países grandemente. Um bom nível de vida. Porque as pessoas dessas nações passaram a viver, não todas, infelizmente, mas um dos princípios bíblicos. Passaram a viver os princípios bíblicos e o Senhor as abençoou, e ao serem abençoados, eles tinham sucesso, digamos, nos seus negócios, na sua vida, e podiam ter para outros e não precisavam de pedir a outro para ter para eles. Além de ser um resultado natural, portanto, de seguirem essas regras, ainda eram abençoados por Deus por seguirem essas regras. Exatamente. Porque há a consequência natural das coisas, há a causa e efeito, não é? Há a lei da causa e efeito. Isso. A pessoa cumpre, o efeito segue-se. Mas além disso, existe ainda a bênção do Senhor. Por cima disso. Então, e só mesmo para terminar, irmão, por exemplo, quando eu disse que os Estados Unidos emprestavam e até doavam a outras nações. Olha, por exemplo, dois exemplos. Depois que terminou a Segunda Guerra Mundial, e quem conhece um bocadinho de história sabe que os Estados Unidos fizeram o chamado Plano Marshall. O Plano Marshall foi para ajudar a Europa, que tinha, portanto, sofrido os horrores da Segunda Guerra Mundial, a recuperar. Esse dinheiro foi praticamente dado. Eu não estou muito por dentro dos pormenores, mas aquilo que eu sei, do que aprendi, não é? Lembro de ter aprendido na escola secundária, esse Plano Marshall foi o plano, portanto, para recuperar a Europa. Depois que os Estados Unidos, digamos, pararam com o ímpeto de guerra dos japoneses, não é? Ao descarregarem duas bombas atómicas sobre o Japão, é como se a consciência lhes tivesse tocado e eles ajudaram financeiramente o Japão, e muito. E o Japão tornou-se numa potência económica mundial com a grande ajuda que recebeu dos Estados Unidos. E há pouco tempo eu descobri que a China, este grande enriquecimento que a China teve nos últimos anos, foi tudo com o dinheiro que veio dos Estados Unidos. Foram os Estados Unidos que estiveram ali a bombear milhões e milhões e milhões e milhões anualmente para a China. Não foram, quer dizer, eles aplicaram, sim, é um facto. Mas o dinheiro veio dos Estados Unidos. E agora, porquê que os Estados Unidos são uma nação que ela própria está endividada? Eu só tenho uma explicação para isso. Porque se tem estado a afastar gradativamente dos princípios bíblicos, devido à apostasia do seu protestantismo, não é? E nós, adventistas, devemos dar isto no próximo trimestre, quando estudarmos as lições, portanto, que têm a ver com as mensagens dos 3 anos. Portanto, os Estados Unidos, paulatinamente, gradativamente, têm-se vindo a afastar dos princípios bíblicos, e hoje a própria nação dos Estados Unidos é uma nação que está endividadíssima. Okay. Quando no passado era uma nação que só dava aos outros, só emprestava, não precisavam de dinheiro para eles. Até a Igreja Adventista do Sétimo Dia, durante décadas, não foram anos, foram décadas e décadas e décadas seguidas. A esmagadora maioria do orçamento mundial da Igreja vinha de uma só divisão, a divisão norte-americana.
E a divisão norte-americana é constituída praticamente por dois países, é os Estados Unidos e o Canadá. Mas o orçamento da divisão norte-americana não vem substancialmente do Canadá, é dos Estados Unidos. E o orçamento para a Igreja Mundial era 80, começou por ser 90 e tal por cento, depois foi baixando, não é? À medida que outros territórios foram crescendo, baixou para 80, baixou para 70, mas ainda há poucos anos estava perto dos 70%. Uma divisão no meio de 13. Pois. Então estão a ver como os Estados Unidos foi uma nação que foi uma bênção para o mundo. E foi uma bênção para o mundo porquê? Devido às suas raízes protestantes. E quando nós falamos em raízes protestantes, é uma nação, aliás, não diz a Bíblia no Salmo 144, bem-aventurado o povo cujo Deus é o Senhor, não é? Eu vou ler esse texto, Salmo 144, nós vemos as bênçãos de Deus, não apenas na história das pessoas, mas na história das nações. Exatamente, na própria nota do dólar, eles até inicialmente colocaram lá "In God we trust", em Deus nós confiamos. Salmo 144, 15, bem-aventurado o povo a quem assim sucede, sim, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Portanto, os americanos, mesmo nas suas notas oficiais, nunca deixaram de reconhecer que acreditam em Deus. Salmo 33, 12 é outro texto que diz basicamente a mesma coisa. E, portanto, Salmo 33, 12... que diz assim: feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Então todos aqueles que fazem de Deus, digamos, o seu sócio, digamos, na sua vida, na sua empresa, nos seus empreendimentos, vão ter sucesso, inevitavelmente. E quando eu digo fazer de Deus o seu sócio, digamos, é seguir os planos dele, não é seguir os nossos, não é? Não é eu querer estar do lado de Deus só para ter a fama, digamos, eu estou em sociedade com Deus. Não, estar em sociedade com Deus no pleno sentido da palavra é eu seguir escrupulosamente, rigorosamente os planos dele, não os meus. Exatamente. E quando eu sigo os planos dele, então eu tenho sucesso. Inevitavelmente, isto é automático. Isto é automático, não preciso de clamar, não preciso de orar muito a Deus para que Deus me abençoe. Vai ser automático. Aliás, Deus diz: se guardares, ouvires a minha voz e guardares os meus mandamentos, tudo isto vos acontecerá. Portanto, é uma bênção. É um resultado natural. Nós temos saúde para ganhar, para trabalharmos. Então, se o Senhor não fez a promessa, nenhuma enfermidade porei sobre ti, que porei sobre os egípcios. Isto é uma promessa de Deus. E as promessas de Deus não falham, e quando elas falham, isso é por falha do ser humano, não é por falha de Deus. É porque estamos a transgredir algumas das leis que Deus deu ao seu povo. Exatamente, este 15, 26. Foi o texto que eu citei, mas que agora vou ler na íntegra. Isaías 15. Êxodo 15, 26. Êxodo. Capítulo 15, versículo 26. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante dos meus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios. Pois eu sou o Senhor que te sara. Isso mesmo. Êxodo 23, 25. Êxodo 23, 25. Servireis ao Senhor o vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. E finalmente Deuteronômio 7,15. São textos que eu aprecio muito, penso muitas vezes nestes textos. Deuteronômio 7,15. O Senhor afastará de ti toda a enfermidade, sobre ti não terá nenhuma das doenças malignas dos egípcios que bem sabes, antes explorar sobre todos os que te odeiam. Portanto, é Deuteronômio, não pode repetir a passagem, é Deuteronômio 7,15. 7,15, exatamente. Porquê é que o Israel de hoje, o Israel espiritual, não vive estas bênçãos? Será que Deus falhou ou está a falhar nas suas promessas? Não, porque Deus nunca falha. Quem é que está a falhar? Somos nós, como povo de Deus. Nós estamos a cumprir as leis de Deus, os mandamentos de Deus. E os mandamentos de Deus são vários, não são só espirituais. Não aprenderem mais nada destas lições, aprendam uma coisa, e isto, peço isto, faça este apelo em nome do Senhor. Aprenda de uma vez por todas a confiar, a ter uma fé total e implícita naquilo que Deus pede a nós. E pondo em prática aquilo que Deus pede. Porque repare, se eu não ponho em prática, Deus não estou a exercer fé nenhuma, não é? Quer dizer, pondo em prática aquilo que Deus diz. Quando nós pomos em prática, seja na saúde, seja na mordomia, na gestão do nosso dinheiro, em tudo, seja o que for, Deus é fiel. Deus nunca falha, nunca por nunca ser. Nós podemos falhar e falhamos muitas vezes.
Agora, quando nós, com a ajuda de Deus, com a ajuda da sua graça, do seu poder, pomos a nossa vida em conformidade com a sua vontade, e para isso é que serve a oração, então a bênção é natural, é automática. Não precisamos de pedir a Deus para nos abençoar, porque a bênção virá. Exatamente. Pronto, e destruam os cartões de crédito. Olha, irmão, acho que ficamos por aqui, já dissemos tudo o que tínhamos a dizer, acho que terminamos da melhor forma. É, sim, senhora. Vamos terminar com uma oração. Nosso querido e amado Pai que estás nos céus, mais uma vez nós te queremos agradecer, Senhora, pela tua palavra, pelos conselhos sábios, maravilhosos que tu nos dás. Nós somos um povo tão abençoado, Senhor, porque te temos a ti e temos a tua palavra, Senhor, que nos instrui a andarmos nos caminhos retos. Ó Senhor, perdoa-nos da nossa negligência. Perdoa-nos, Senhor, de muitas vezes nos desviarmos destes teus caminhos. Perdoa-nos, Senhor, de sermos omissos, Senhor, nas nossas responsabilidades para contigo. E é por essa razão que tantas vezes nós colhemos a desgraça, colhemos a infelicidade, colhemos a angústia, colhemos problemas. Ó Senhor, perdoa-nos, Senhor. Que tu nos venhas estimular novamente com a tua graça e com o teu poder. Abençoa qualquer irmão, qualquer irmã que nos esteja a ouvir, que nos vá ouvir, que os estimules, Senhor, que estimules para que possam pôr a tua vida em total harmonia com a tua vontade. E a mim, ao irmão Eloy, às nossas respectivas famílias, que nos ajudes, Senhor, ainda a progredirmos naquilo que temos que progredir. Fica, pois, connosco, Senhor, livra-nos todo o mal. Tu nos queres abençoar, é esse o teu maior desejo que tens para com o teu povo, Senhor. Tu nos desejas abençoar, nem precisamos de pedir as bênçãos, porque tu nos queres conceder, contanto nós façamos a nossa parte. E muitas vezes a nossa parte passa apenas por uma decisão. Tomarmos uma decisão ou decisões de estarmos do teu lado e fazermos a tua vontade, custe o que custar, mesmo que não compreendamos, não importa. Que tu nos ajudes a fazermos a tua vontade rigorosamente e de acordo com o que tu pedes, não com o que nós imaginamos que seja. Fica, pois, connosco, Senhor. Tudo isto nós pedimos e pela fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor, assim seja. O Senhor nos abençoe. Ok, irmãos, mais uma vez marcamos encontro para a próxima semana. Que Deus vos abençoe grandemente. E coragem, e que Deus vos estimule e anime para colocar a vossa vida em harmonia com a sua vontade. Amém. Amém, assim seja. Deus vos abençoe a todos.